Rick era um perdedor patético, nojento, de 30 anos, que se escravizava apenas para sobreviver. Ele era o herói mais fraco, incapaz de ficar mais forte, e todos zombavam dele por isso. Mas um dia, ele foi acolhido pelo grupo mais forte e treinado por 2 anos, anos exaustivos, para se tornar mais forte. Agora, 2 anos depois, ele se arrasta até a guilda para os exames e esbarra em sua antiga e atraente colega de trabalho, Alika. Ela o reconhece imediatamente, difícil não reconhecer, já que ele passou 14 anos seguidos atrás do balcão como recepcionista antes de decidir mudar completamente de vida aos 30 anos. Ela ainda está chocada com o que aconteceu 2 anos atrás, quando ele largou aquele emprego seguro e se jogou de cabeça no caminho de aventureiro tão tarde. Rick explica que sabe que a maioria dos aventureiros começa jovem, basicamente aprendizes adolescentes, e ganha promoções com o tempo. Quando ela pergunta o que ele tem feito nesses últimos 2 anos, ele diz que desapareceu nas montanhas e treinou sem parar. A conversa deles é interrompida por um aventureiro bêbado que se aproxima de Alika, tentando flertar e convidá-la para sair. Rick intervém para acalmar as coisas, agarra o braço do sujeito para afastá-lo e bum, o homem cai como uma pedra. Todos presumem que ele apenas bebeu demais, então Rick o deita de lado e segue em frente. Alika entrega a Rick um bilhete de exame e ele congela ao ler o número, 4242. Ele é supersticioso com essa combinação e a interpreta como um mau presságio. Nesse exato momento, Reonette, uma das elites que o tem submetido a um treinamento rigoroso nos últimos 2 anos, aparece. Rick murmura que os mais jovens na guilda são só alegria e grandes sonhos. Reonette o pega, olhando para seu corpo volumoso, mas ele nega. Enquanto isso, toda a guilda fica em pânico com o que Rick, sem saber, fez ao bêbado. Quando Rick o tocou, a armadura de aço do sujeito realmente se partiu. Alika percebe que foi por isso que ele desmaiou. As pessoas identificam o bêbado como Donald, um ex-aventureiro que atualmente é procurado por agressão. Então sim, acidentalmente amassou a armadura de um criminoso como uma lata. Rick vai para a sala de medição de altura e peso antes do início do teste, e as reações das pessoas à sua idade no formulário o deixam desconfortável. Então é hora da verificação de poder mágico. Todos se alinham para tocar um cristal. Quando Rick coloca a mão nele, a coisa dá um minúsculo brilho, mal um piscar, e se apaga em menos de 1 segundo. Ele recebe um F em magia, e a multidão ri, mas depois que Rick se afasta, o supervisor percebe a verdade. O cristal está rachado até a beira de se estilhaçar, danificado pelo toque de Rick. Em seguida, é o exame de força física com um saco de slime. Rick se lembra do treinamento de Bruston, que era mais como tortura, 50 socos todos os dias em um saco de slime dourado. A lógica de Bruston era selvagem. Se Rick pudesse esmagar aquilo com as mãos nuas, seu corpo aprenderia a absorver qualquer impacto. Rick uma vez entrou em pânico, pensando que até dentes de dragão seriam mais fáceis de quebrar do que aquele saco. Bruston apenas ignorou, trabalho fácil para um verdadeiro aventureiro, alegando que um profissional poderia quebrar 200 daqueles sem piscar. O exame começa com um garoto de 11 anos que se aproxima como se fosse o dono do lugar. Ele é o segundo filho do duque e já famoso, com poder mágico de rank C para sua idade. O garoto forma uma pequena e perfeita bola de fogo, e a dispara, bam, causando um dano massivo ao saco. Todos ficam impressionados. Rick, enquanto isso, lembra-se de ter sido queimado por Alicent durante o treinamento, quando ela o atingiu com uma gigantesca bola de fogo que quase o matou. Olhando mais de perto, Rick percebe que o saco de slime verde é de baixo nível, mas construído para absorver golpes. Quando chega a sua vez, ele se aproxima. O supervisor do teste o para e o repreende. Não crie esperança de se tornar um aventureiro na sua idade, você está completando 30 anos, sua classificação de ingestão de calorias é terrível e sua magia é basicamente 0. Rick não se desanima, ele realmente aceita que o supervisor pode estar certo, mas ainda assim caminha para trás. Pensando no sofrimento que suportou para ficar tão forte, ele decide que a idade não será o que o impedirá. Ele desfere um soco esmagador que aniquila o saco. O salão inteiro fica em silêncio, depois explode em choque, com raiva, com descrença. O garoto prodígio não gosta de ser ofuscado. Magia de defesa é sua especialidade, então ele tenta reconquistar a multidão superando Rick nisso. Pena pra ele, Rick bloqueia um ataque mágico de nível 4 como se não fosse nada. O supervisor, atordoado que Rick usou apenas magia de defesa de nível 1 e ainda assim aguentou, diz a Rick para levantar uma barreira mais forte da próxima vez porque ele não vai se conter. Rick cora e admite que só pode usar feitiços de nível 1, ofensivos e defensivos. É isso. Confuso como alguém com uma magia tão patética poderia controlá-la com tanta precisão, o supervisor dispara seu ataque mais forte. A explosão é tão alta que atrai a atenção de Sylvester, um dos cavaleiros de primeira classe do reino. Rick ainda bloqueia perfeitamente. Sylvester se dirige à arena para ver que monstro acabou de desviar aquele ataque. Ele lê a ficha de Rick. 32 anos, costumava trabalhar na recepção e basicamente pensa que isso deve ser uma piada. Após o término das preliminares, Rick se senta com Renet, ele está otimista com o exame escrito, acha que pode tirar uma nota perfeita, mas está preocupado, as preliminares ainda podem reprová-lo graças àquele feio F na ingestão de calorias.
Rei-Anet tenta animá-lo, lembrando-o de quanta força real ele construiu em apenas 2 anos, então o garoto nobre irrompe novamente. Rick se atrapalha com o nome dele e o garoto estala que é Fried e reclama sobre como Rick roubou seu destaque. Ele até começa a chorar. Rick, sentindo-se mal, diz que não quis roubar nada. É quando a irmã de Fried chega, Angélica, conhecida no reino como uma cavaleira de 2ª categoria. Fried se agarra a ela e reclama que o homem de 40 anos o intimidou. Rick se irrita, ainda estou na casa dos 30. Angélica tira uma luva e a joga em Rick, o clássico sinal de um duelo. Não conhecendo o costume, Rick a pega apenas para evitar que suje, e acidentalmente aceita. Rei-Anet lhe diz o que ele acabou de concordar, e de repente Rick está no campo de batalha em frente a Angélica. Ela planeja educá-lo por provocar seu irmão e adiciona uma condição: quando ela vencer, ele a servirá por toda a vida. Rick pergunta a Rei-Anet quão forte é uma cavaleira de 2ª categoria. Resposta: aproximadamente nível de aventureiro Rank B, alguém que pode enfrentar os monstros mais perigosos por aí sozinho. Rick tenta se esquivar, dizendo que é apenas um Rank F e não quer morrer, quando ele está finalmente tão perto de seu objetivo. Rei-Anet diz a ele para se lembrar do que ele passou. Isso não clareia exatamente sua mente, mas ela continua com o verdadeiro encorajamento. Ele foi treinado pelos aventureiros mais fortes do continente e eles o tratam como um dos seus. Isso o atinge. Rick se recompõe e decide lutar. Angélica, confiante de que a diferença de nível torna isso fácil, promete poupar sua vida. Ela aumenta seu poder e avança como um raio, errando propositalmente o golpe para mostrar o quão grande é a diferença. Ela chama isso de saudação e avisa que o próximo golpe não será tão gentil. Ela avança em velocidade máxima novamente e Rick consegue rastreá-la. Para ele, ela parece lenta. Ele desliza pela lâmina. Angélica congela, ele realmente lê o movimento dela. Muitos cavaleiros de 1ª classe não conseguem desviar dela nessa velocidade. Ela ignora como sorte e continua atacando. Para Rick, ela ainda se move em câmera lenta. Ele até se pergunta se o título dela veio mais do status familiar do que da habilidade. Ela avança novamente, pega uma pedra com o dedo do pé e tropeça para frente, caindo em uma cambalhota rápida como um ouriço de videogame fazendo um spin dash. A mudança repentina tira Rick do ritmo, e ele se esforça para evitar, irritado por estar lutando para desviar disso. Angélica finge que a queda foi intencional e tenta capitalizar antes de perceber que tropeçou. Ela aumenta todo o seu poder e o avisa que o próximo nível de velocidade não se comparará ao anterior. Ela avança e Rick ainda vê aberturas. Mesmo a velocidade triplicada não é suficiente, ele desliza para o lado novamente. Angélica não consegue acreditar na força absurda de suas reações. Ela tenta um ângulo surpresa, falha, e percebe que tem uma última chance na velocidade máxima. Rick faz as contas. Se isso se arrastar, ele pode não vencer, mesmo que não esteja perdendo. Ele decide contra-atacar durante o avanço dela. Ela corre, tropeça nos próprios pés novamente e se abaixa. Rick pensa que ela está prestes a atacar de baixo para cima, então ele desfere um soco estrondoso para baixo. O impacto abre uma enorme cratera no chão da arena. Angélica sobrevive, apenas porque seu tropeço a tirou da zona de perigo no último segundo. Abalada, ela pergunta quem ele é. Rick lhe diz a verdade. 2 anos atrás ele era apenas um recepcionista de sindicato, e agora é um Rank F tentando mudar sua vida. Vendo-o avançar para continuar lutando, ela recua e concede. Rick pisca, ela se rendeu. Angélica mantém seu orgulho dizendo que lhe concederá a vitória desta vez. Antes de ela partir, Rick menciona a condição pré-luta. O perdedor se torna o servo do vencedor para sempre. Angélica responde exibindo sua verdadeira melhor habilidade, correr, e desaparece em alta velocidade. Reinhardt encolhe os ombros e diz que está tudo bem, o oponente admitiu a derrota. Então ela lembra Rick que eles precisam voltar ao sindicato para coletar os resultados do teste. Ao ouvir isso, Rick sente um calafrio. O resto do punho de oricalco está a caminho, e ele tem um pressentimento muito ruim sobre o que está por vir. Alika lê os resultados preliminares e explica como funciona. Cada cartão de aventureiro recebe uma impressão mágica. Se seu cartão brilhar azul, você passou e deve comparecer amanhã para a próxima fase, uma batalha simulada. Rick fica ali, olhando fixamente para seu cartão, com os nervos à flor da pele. Rei-Anet tenta animá-lo. Ele realmente sente a gentileza dela e até pensa: se eu fosse 10 anos mais jovem, eu a convidaria para sair. Esse pensamento morre instantaneamente quando ela o avisa friamente que se ele falhar, ela triplicará seu treinamento. Nesse exato momento, seu cartão acende em azul. Ele passa pelas preliminares e finalmente expira. Ao saírem, o nobre se aproxima, focando em Rei-Anet primeiro. Ele se apresenta, Raster, filho mais velho da família Dirimiwit, os governantes das Terras do Norte. Quando Raster se vira para Rick, ele zomba. Depois volta a flertar com Rei-Anet. Rick percebe outra coisa também. Parece que este nobre planeja fazer um teste amanhã com todos os outros. Rastor continua despejando charme, até propondo o casamento e dizendo a Rei-Anet para vir morar com ele nas Terras do Norte. Rick se planta entre eles e solta que Rei-Anet é sua amante, qualquer coisa para acabar com isso, e diz a Raster para parar de flertar na frente dele.
Os olhos de Raster caem sobre o cartão de aventureiro de Rick. Agora ele sabe que Rick está fazendo um teste para promoção amanhã. Ele explode em gargalhadas. Um aprendiz de rank F nessa idade. Rastor se gaba. Ele atingiu o rank. E aos 14 tem 25 agora, já é rank A, e fará seu teste amanhã. Ele convida Rionette para jantar, ela recusa e entrelaça o braço com Rick. Rick cora, depois fica irritado. Ela acabou de escolher esse idiota em vez dele. Ela diz a Rick para se recompor porque amanhã Rastor vai esmagá-lo. Depois que Rastor sai, Rick deseja não ter que encontrá-lo na luta simulada. Então ele percebe Rionette ainda segurando seu braço. Ele recua e pede desculpas por chamá-la de namorada sem perguntar. Ela apenas sorri e diz que gostou de como ele lidou com a situação. Naquela noite, Rastor remói sobre amanhã. Seus irmãos aparecem em lágrimas. Frid reclama que foi intimidado por um homem de 40 anos durante as preliminares. Angélica diz que o mesmo homem a humilhou em uma luta. Rastor ferve com a ideia de que alguém insultou sua família. Quando ele percebe que ambas as histórias apontam para Rick, ele decide que amanhã é o momento perfeito para se vingar. No dia seguinte, o estômago de Rick está apertado. Os duelos simulados são contra aventureiros fortes, e ele sabe disso. Rionette o lembra. Seja gentil com seus oponentes, porque ela sabe o quão forte ele é. Rick se pergunta o que fará se for pareado com Rastor. Quando as chaves sugerem que ele não o enfrentará imediatamente, ele relaxa e até se sente esperançoso. Link se aproxima e diz que respeita a mudança de carreira tardia de Rick e escolher a aventura depois dos 30 não é fácil. Ele admite que a escolha de Rick lhe deu, a outro homem de meia-idade, um empurrão. Lynx mesmo começou aos 24. Ele pergunta se Rick tem um motivo para tudo isso. Rick diz que sim, ele tem um sonho. Lynx fica surpreso e compartilha o seu próprio, mesmo depois dos 40. Ele ainda almeja alcançar o rank A. Levou 20 anos apenas para alcançar o rank B. Enquanto eles conversam, Rastor escuta às escondidas. Quando Lynx se afasta, Rastor o segue e pede uma conversa particular. Na verdade, ele só quer Lynx fora do caminho para poder encurralar Rick. De volta à arena, Rick está de bom humor esperando o teste começar. Um supervisor se aproxima com más notícias. Lynx de repente adoeceu e não pode supervisionar a luta simulada. Seu substituto, Rastor. Rionette ouve o nome completo de Rastor e imediatamente liga os pontos. Ele é o irmão mais velho de Frid e Angélica. Sussurros percorrem a multidão. Rick ouve todos os rumores. Rastor é chamado de o Homem das Mil Habilidades. Atingiu o rank A aos 17 e todo ano ele se diverte assediando novatos. Eles até o chamam de esmagador de rank F. Rick sente o sangue gelar. Ele chamou a atenção desse cara ontem. Rionette levanta uma sobrancelha para o quão em pânico ele parece. Rick solta que está preso. Ele está contra um nobre rank A. E se ele perder, toda a equipe de Rionette dobrará seu treinamento já brutal. Ele realmente começa a chorar como uma criança assustada. Rionette se ajoelha para encontrar seus olhos. Sem confiança? Ela pergunta. Rick admite que começou tarde e as pessoas continuam dizendo que ele nunca vai conseguir. Ela diz a ele que acredita nele, que ele pode vencer Rastar e que ele tem sido forte desde o dia em que escolheu esse caminho. Isso o acalma. Nesse exato momento, um estranho sombrio atrás deles oferece-se para ler sua sorte de graça antes da partida. Rick baixa a guarda e senta. Seu traseiro atinge a cadeira e, puf, ele desaparece. Armadilha de Frid. Rionette reconhece teletransporte, agarra o golpista e exige saber para onde Rick foi. Ele encolhe os ombros. Ela arranca seus cílios de uma vez e promete arrancar um olho em seguida. Ele guincha que o alcance do teletransporte não é maior que 100 metros. Rick reaparece longe da arena, cercado por Tooths, prontos para espancá-lo antes do teste. Ele pergunta se eles pegaram o cara errado. Eles dizem que são de Armut, Duren, guarda-costas da família. Rick entende, os 3 irmãos armaram isso. O capitão deles calmamente diz que a força combinada deles equivale a um aventureiro rank B, o que significa que as chances de Rick não são grandes. Lâminas surgem. Rick se sente condenado e enganado. Falhar por isso seria injusto. Então ele os vê. O resto do punho de oricalco chega bem a tempo. Rufsen pergunta por que Rick está aqui fora quando seu teste está prestes a começar. Rick se atrapalha e afirma que essas pessoas estavam apenas o ajudando a relaxar para que não se machucassem lutando contra ele. Um guarda se recusa a cooperar. Rustin decide ajudá-lo a relaxar também. Rick implora ao capitão para recuar agora porque suas vidas estão em risco. Um guarda ataca Rustin, a arma se estilhaça e Rustin permanece intocado. O guarda desfere um soco, Bruston rasga seu punho, depois o cura no mesmo instante com magia de recuperação. Ele calmamente explica o problema. As estatísticas do homem estão desequilibradas, seu corpo não consegue igualar o poder que sua arma exige. Mizette olha para Rick e pergunta se ele se meteu em problemas novamente. Rick tem que admitir, Mizette diz que eles vão acabar com isso aqui. Ele saca um novo protótipo, um lançador carregado com pedras de chumbo infundidas com magia, e quando o resto dos guardas avança, ele simplesmente os atinge um após o outro, enquanto Rick observa atordoado. Um guarda desliza por trás de Aliceret e a agarra, tentando fazer uma refém. Rick grita para ele soltá-la se quiser viver. Aliceret pergunta o que o homem pensa que está fazendo. Rick tenta simplificar, ele quer brincar com você.
O guarda-action a atinge com uma faca, ela sente dor e responde com um feitiço de nível 7 que detona em uma explosão massiva. Todos perto dela morrem instantaneamente. O capitão finalmente percebe o que estão enfrentando: o Punho de Orichalco, o esquadrão de elite do continente, e essa garota é a infame bruxa vampira, a criança demônio da destruição. Seu subordinado empalidece ao saber que toda a equipe é Rank S. O esquadrão mais forte, ponto final. O comandante larga suas armas e decide que está farto desta vida. Hora de se aposentar discretamente, apenas para acabar à mercê de Lacerrete, enquanto ela casualmente brinca com eles. Rick aproveita da abertura e volta para o campo de testes. Enquanto isso, Rionette ainda está segurando Fried, esperando. Fried diz presunçosamente: Rick não vai voltar. Eu o enviei para um local cercado por nossos guardas. Ele está no meio da frase, quando Rick se aproxima, são e salvo, e até pede desculpas pelo que aconteceu com os guardas. Breonet joga Fried de lado assim que tem certeza de que Rick está bem. Então Link cambaleia em direção a eles, ferido, e desmaia. Eles correm para ajudar. Ele lhes diz que Raster planejou tudo. Rick percebe que todo o esquema era para forçar um confronto na luta simulada. Lynx explica que antes de Raster o espancar, Raster perguntou sobre seu sonho. Link disse que é de uma área pobre e que é uma escola para crianças que esperam se tornar aventureiros. Raster zombou dele, disse que essas crianças acabariam tão humildes quanto Lynx, então o trancou em uma cela e o deixou. Lynx admite que não conseguiu responder, embora estivesse furioso, e isso o fez duvidar se alguém como ele deveria sequer ter um sonho. Ele diz a Rick para desistir antes que ele seja morto. Rick coloca a mão no ombro de Link e diz que não importa quando você começa. Então ele se vira e caminha em direção ao campo de batalha. Ao mesmo tempo, Rastor estava se divertindo muito atormentando os candidatos ao exame, até que um de seus próprios guardas cambaleou, destruído e mal conseguindo ficar de pé. Só com essa visão, Rastor entendeu que Rick havia escapado de sua armadilha. Isso acendeu um fogo nele. Ele mal podia esperar para arrastar Rick para a frente de todos e fazer dele um exemplo. Do outro lado, a raiva de Rick já havia atingido o pico. Ele jurou que no momento em que visse Rastor, o derrubaria. Nas arquibancadas, um espectador chamado Adolf observava silenciosamente. Seu estranho dom permite que ele veja as estatísticas básicas de habilidade de uma pessoa apenas olhando. Embora quanto mais forte o alvo, mais seus olhos queimam. Ele olhou para Rick lá atrás e a princípio o descartou como um cara mais velho e acabado. Então Adolf espiou os números de Rick. Instantaneamente, sua visão pareceu pegar fogo. Ele caiu e se contorceu no chão como uma cobra pela pressão do poder de Rick. Em outro lugar, a Laika se apresentou a Rionette, e daquele jeito bobo e competitivo, as duas claramente perceberam que ambas eram generosamente bem dotadas. A Lika mencionou que havia sido colega de Rick quando ele trabalhava na recepção do sindicato. Rionette explicou que agora faz parte do esquadrão de Rick. Elas estavam no meio da conversa quando Lacerrete chamou Rionette para se juntar ao grupo. Rionette acenou para Alika, e quando Alika se aproximou, ela congelou ao ver Brufston, um orc imponente, perguntando-se por que um monstro literal estava por perto. Reinette fez as apresentações formais. Alika fez uma reverência para mostrar respeito, e Mizé, com os olhos vagando para o sul, imediatamente ofereceu a ela o assento ao seu lado. Reinette puxou a Laika para longe com um bilhete, avisando que Mizé é o assediador residente da equipe. Ruston perguntou como estava o antigo aprendiz deles. Rionette disse que Rick conseguiria passar no teste sem problemas. A Laika discordou, apontando a reputação de Rastor por humilhar oponentes e sua força francamente sobre-humana. De volta à arena, Rastor zombou de seus guardas por falharem e se gabou de que não era como a ralé que eles haviam enfrentado. Rick perguntou-lhe diretamente: por que se tornar um aventureiro, afinal? Rastor respondeu com arrogante certeza: ele tem o talento e a linhagem para ser um aventureiro de alta classe, e honestamente, ele se aposentará em breve porque está entediado. Isso disse tudo a Rick. O homem era arrogante, cruel, e não alguém para quem ele poderia se permitir perder. Rastor começou com um tiro de aviso, lançando magia de gelo de nível 1 e errando deliberadamente. Rick manteve a calma, lembrando bem o conselho de Rionette antes da luta. Não se irrite, não se apresse, apenas observe. Rastor o provocou, dizendo que faria o que bem entendesse se Rick não o atacasse. Então Rastor intensificou e lançou uma gigantesca explosão de chamas. Quando o fogo se dissipou, Rick ainda estava lá, completamente inabalável. Olika ficou boquiaberta. Como ele conseguiu absorver aquilo e ainda permanecer de pé? Como a magia de Rick é deficiente, eles aprimoraram seu controle corporal e poder físico a níveis insanos, amarrando projéteis de artilharia de 100 kg em suas pernas e fazendo-o correr atrás de Bruston e treinando o resto de suas habilidades físicas essenciais para compensar essa lacuna mágica. Rastar seguiu com magia do vento de nível 4. Rick a bloqueou. Isso finalmente impressionou Rastar. Este oponente de baixo escalão era mais resistente do que o esperado, então ele continuou encadeando ataques. Alika soube, para seu choque, que após 2 anos com o punho de orichalco, Rick agora media pelo menos Rank S em capacidade geral. Rastor tentou uma barragem completa, tudo o que tinha em sua rotação normal, e pensou que havia enterrado Rick sob os escombros. Então Rick saiu dos destroços sem um arranhão. Irritado agora, Rastor decidiu acabar com aquilo de uma vez. Ele avançou rapidamente e Rick o parou com um único empurrão de palma que o fez voar.
No instante em que a mão de Rick o atingiu, ele entendeu que Rastor havia vivido a vida inteira de dons naturais, exibindo talento, mas nunca o forjando de verdade. Rick se recusou a cair para alguém tão superficial. Rosnando, Rastor despejou o máximo de chamas que pôde reunir em um feitiço de 3º nível. Rick levantou uma mão e o parou completamente, até zombando da conjuração desleixada. Se sua técnica é ruim, até uma guarda básica a torna inútil. Rastor retrucou que Rick era apenas sortudo, que cada sucesso era um golpe de sorte. Ele avançou novamente. Rick o encontrou com um soco direto no rosto, tensionando seu corpo no instante antes do impacto. Naquele instante, Rastor percebeu que este não era um qualquer de rank E. A habilidade de Rick estava muito além disso, e ele admitiu a contragosto que Rick poderia ser um aventureiro sortudo. Ainda assim, a curiosidade o mordeu. Como um trintão com praticamente nenhuma magia ficou tão forte em apenas 2 anos? A resposta de Rick foi a verdade que ele havia vivido. A equipe o trancou em um covil de dragões e só o deixou sair depois que ele o derrotou. Ele sobreviveu a uma pilha de provações quase fatais. Alika o viu, atordoada com o comentário de Wright. Ele deveria ter morrido no treinamento. Rustin disse que ele realmente morreu várias vezes. A cura de Rustin o trouxe de volta. Mizette acrescentou que uma vez empurraram Rick de uma colina para aguçar seu sentido do vento. Ele morreu naquele treinamento também. E a Lacerate, ela literalmente o esmagou com uma rocha do tamanho de uma montanha durante uma sessão. Rick compartilhou as mesmas histórias com Rastor. Rastor revirou os olhos, chamando-as de mentiras fanfarronas. Então ele fez a pergunta real. Supondo que seja verdade, por que passar por tudo isso? Por causa do meu sonho, Rick disse, assim como Lynx tem o dele. Rastor perguntou, que sonho? Rick respondeu, ele planeja derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser, o Sabrat. Rastor explodiu em gargalhadas, chamando-o de ingênuo e tolo. Alika, no entanto, ficou chocada. Kaiser é a besta das antigas lendas do herói Yamato. Brustin confirmou. Derrubar Kaiser também é o objetivo final de seu esquadrão. Rastor descartou aquilo como uma fantasia infantil e decidiu esmagar de vez as bobagens de Rick. Ele lançou magia da terra de nível 7 para conter Rick, jurando que não haveria escapatória. Então ele saltou para a magia de nível 8, o auge, invocando um corpo gigante tecido de raízes de árvores, escalando para dentro para terminar o trabalho. Rick respondeu com um punho envolto em magia do vento. Rastor riu daquilo, contra-atacando um feitiço colossal com um vento fraco. Rick perguntou quantas repetições Rastor havia feito para dominar aquela forma de titã de raiz. Rastor gabou-se de que havia acertado depois de apenas algumas tentativas. Rick respondeu, o movimento que estou prestes a usar, eu o pratiquei 100 milhões de vezes. Cansado de ouvir, Rastor avançou para esmagar Rick e seu sonho juntos. Rick quebrou as amarras, se preparou e lançou sua técnica de nível 1 contra o golpe que se aproximava. As duas forças se encontraram e Rick parou o ataque, estilhaçou o corpo gigante de raiz e desfez toda a construção. Rastor olhou incrédulo que ele, um nobre de rank A, havia sido derrotado daquela forma, e ele caiu nas arquibancadas, incapaz de se mover. Silêncio. Então o choque se espalhou pela arena. Rick acabara de derrubar Rastor. Após a partida, Rick se reuniu com sua equipe, que o parabenizou por ter passado no segundo teste. Ele corou um pouco, envergonhado por ter duvidado tanto de si mesmo, e os agradeceu por tê-lo levado a este nível. Avistando Rastor e seus irmãos saindo, Rick o parou para explicar como um plebeu acabara de vencer um rank A. Ele havia treinado intensivamente em um pequeno conjunto de técnicas. Ele realmente se destaca nisso. Rastor deveria fazer o mesmo para aprimorar sua própria força. Rastor se aproximou e prometeu que seria o oponente de Rick no próximo teste de promoção e que não haveria misericórdia. Enquanto eles saíam, Angélica parou, fez uma reverência a Rick em respeito e então apressou-se atrás de seu irmão. Naquela noite, a lista de candidatos de rank e aprovados foi publicada. Rick e Rionette esperavam no sindicato, tensos pelo resultado, enquanto o resto da equipe já havia começado um jantar de celebração em um bar próximo. O supervisor leu os números e Rick não foi chamado. Mesmo assim, ele não estava tão abalado quanto nas preliminares. Rionette notou como ele parecia calmo. Ele disse a ela que estava apenas se lembrando. Flashback. Quando criança ele leu A Lenda do Herói Yamato e o Monstruoso Dente de Sabre. A história dizia que quem matasse aquela besta ganharia um tesouro que poderia conceder qualquer desejo. Animado, ele disse aos pais que se tornaria um aventureiro. Sua mãe se preocupou. Seu pai zombou da ideia de escolher um plano de vida baseado em um livro de histórias. Rick foi a especialista para fazer testes de qualquer forma. O médico encontrou uma marca em seu corpo, prova de uma habilidade inata incrivelmente rara. Rick percebeu que carregava um poder à altura do próprio Yamato e sua empolgação explodiu. Ele se tornaria um aventureiro e caçaria o maior monstro vivo. Mas o médico alertou que esse tipo de habilidade não aparece através de treinamento. Ela surge quando o momento é certo.
Rick saiu radiante de esperança, prometendo iniciar sua vida de aventureiro no momento em que aquela habilidade despertasse e para deixar seus pais orgulhosos. Conforme as semanas se transformavam em meses, seus amigos ouviram sobre seu suposto potencial e esperaram pela revelação. Rick sabia que não apareceria da noite para o dia. Por um ano inteiro, eles o provocaram diariamente. Já apareceu? Depois de todo esse tempo, ele começou a pensar que a habilidade simplesmente não despertaria enquanto ele ainda fosse criança. Enquanto isso, ele continuou tentando de tudo para se fortalecer e despertar a habilidade, sem sorte, até atingir a adolescência. Um colega sugeriu que ele começasse a trabalhar como aventureiro agora, enquanto esperava. Algumas pessoas têm a marca, mas nunca obtêm a habilidade e pelo menos ele ganharia um bom dinheiro. Rick disse não. Para ele, aventurar-se não era sobre dinheiro. Anos depois, Rick escolheu um emprego próximo ao mundo dos aventureiros. Ele foi contratado como recepcionista na Guilda dos Aventureiros. Seus pais ficaram emocionados. Salário estável, trabalho seguro, boa vida. No início, Rick teve dificuldades, pois tudo era novo, e ele realmente não sabia o que a equipe da guilda fazia. Com o tempo, ele aprendeu o básico, mesmo assim, ele nunca parou de treinar sozinho e continuou tentando despertar sua habilidade especial. A vida se tornou rotineira e calma, quase perfeitamente normal, mas por dentro, ele não estava totalmente feliz. Seu grande sonho de derrotar o monstro Sabré continuava a incomodar sua mente ano após ano. 14 anos depois, alguém no balcão o chamou de velho, agora que ele havia completado 30 anos. E isso o atingiu. Alika avisou ao escritório que muitos monstros haviam começado a aparecer pela cidade e que uma nova missão seria publicada em breve. Ela acrescentou, eram principalmente feras de baixo nível, então a missão parecia perfeita para aventureiros de Rank D. Naquele exato momento, Zaid se aproximou e disse que havia sido promovido. Rick olhou para baixo e viu a medalha de Rank B na mão de Zaid. Zaid finalmente ia ganhar dinheiro de verdade por conta própria. Aquilo atingiu Rick com força. Naquela noite, bêbado e chateado, ele vagou pelas ruas, comparando-se a Zaid. Ele havia passado 14 anos em uma mesa, fazendo a mesma coisa. Ele disse a si mesmo que se tivesse perseguido seu sonho antes e se tornado um aventureiro, talvez ele fosse Rank B como Zaid a essa altura. De repente, gritos irromperam. Monstros haviam invadido a cidade. Rick correu em direção ao barulho e congelou. Havia um monstro de nível médio, bem na frente dele. Ele avistou uma mulher carregando suprimentos, atravessando a rua, e correu para protegê-la. Ela passou por ele e disse para ele sair do caminho. Era Rionette. Antes que a criatura pudesse sequer se mover, ela a picou em pedaços. Então ela se virou para Rick, agradeceu por tentar ajudar e disse para ele não se preocupar com ela. Ela pode parecer uma empregada, mas ela é uma aventureira. Eles caminharam juntos e Rick percebeu quem ela era. Ele perguntou se ela era Rank B. Ela disse não. Ele ficou chocado ao saber que ela era, na verdade, Rank A. Ele disse a ela que era a primeira vez que via uma luta profissional de perto. Então ela mostrou seu distintivo, Rank S. Foi então que ele entendeu que ela era uma daquelas aventureiras de elite que não permanecem mais sob o controle da guilda local. Elas agem por conta própria. Rick criou coragem para perguntar se alguém com mais de 30 anos ainda poderia se tornar um aventureiro. Ele disse a ela que nasceu com uma habilidade inata, mas ela ainda não havia despertado, e seu sonho era derrotar o monstro Dente de Sabre. Rionette o levou a sério e disse que a coragem importa muito nesta linha de trabalho. Mas ela também disse que é difícil ter sucesso sem desenvolver habilidades e magia desde jovem. Ao ouvir isso, ele sentiu o peito apertar. Ela disse que ele não tinha chance, ele engoliu em seco, admitiu que o ponto dela fazia sentido, disse que na verdade se sentia mais claro agora e decidiu abandonar o sonho. Antes de se separarem, ele perguntou nervosamente se ela gostaria de jantar alguma vez. Para sua surpresa, ela disse que estaria livre amanhã. No dia seguinte, Alika notou que Rick estava de ótimo humor, trabalhando mais rápido que o normal. Zaid chegou para seu primeiro trabalho de Rank B, e Rick o designou para uma caçada de lobos das sombras. Zaid riu da empolgação de Rick. Ele estava agindo como se fosse ele quem estivesse aceitando a missão. Naquela noite, Rick correu para o bar, animado para jantar com uma mulher bonita, e sonhando que talvez aquilo pudesse se transformar em um namoro de verdade. A noite desmoronou. Instantaneamente, monstros apareceram novamente, as pessoas entraram em pânico e os planos morreram. Enquanto ele procurava uma rota segura, viu Rionette despedaçar outro monstro e dizer a ele para deixá-la cuidar disso quando Mor apareceu. Ele ficou fora do caminho dela. Ela girou no ar como uma borboleta e os derrubou a todos. Rick finalmente entendeu o quão forte um Rank S realmente é. Então Rionette de repente agarrou o peito, ofegando. Ela sentiu uma intensa pressão mágica, como estar dentro de uma fogueira prestes a queimá-la viva. Rick tentou ajudá-la a se levantar, um monstro os atacou, mas Zaid irrompeu e o esmagou. Mas aventureiros chegaram para lutar ao seu lado. Zaid disse que a guilda havia emitido uma missão de emergência para deter monstros por toda a cidade e disse a Rick para levar sua namorada para um lugar seguro. Observar a batalha de perto deixou Rick com ciúmes. Parte dele ainda acreditava no que Rionette disse sobre desistir do sonho, mas outra parte queria estar lá fora. A voz de Rionette cortou seus pensamentos. Ela disse a ele que era muito perigoso para ele ficar. Rick olhou para o esquadrão e disse que eles eram Rank B. Eles poderiam lidar com isso. Ela balançou a cabeça. Ela disse que não seria suficiente. Ela podia sentir um dragão por perto. Prova.
Ela acabara de perder o controle da magia dentro de seu corpo. O céu escureceu. Um enorme dragão negro voou sobre eles. Agora fazia sentido o porquê dos monstros menores terem inundado a cidade. Eles estavam fugindo dele. Quando o dragão pousou, eles consideraram recuar, mas um aventureiro aterrorizado surtou e atacou descontroladamente. O dragão rugiu, jogando todos no chão. Zaid gritou para recuarem, mas o dragão ergueu uma barreira e os prendeu lá dentro, sem saída. Parecia que seriam apenas minutos antes que todos morressem. Rick encarou o dragão. Zaid gritou que Rick era apenas um recepcionista e não podia lutar contra algo assim. Rick respondeu que eles iriam morrer de qualquer maneira, mas pelo menos ele morreria como um aventureiro se o enfrentasse por um único segundo. Ele estava tremendo, sabia que se uma garra o tocasse, ele estaria acabado. Mesmo assim, seu sangue fervia como um vulcão. Ele pegou uma pedra e a arremessou, nem sequer arranhou o monstro. Zaid viu a coragem de Rick e decidiu apoiá-lo e os outros se juntaram. O dragão puxou o ar para atacá-los com uma explosão. Zaid ergueu um feitiço de objeto sólido para que não fossem queimados até as cinzas. O sopro estrondoso do dragão esmagou sua própria barreira e incendiou a área. Todos pensaram que havia acabado. Rionete se culpou por não conseguir lutar contra ele. Dos escombros, Rick se arrastou para cima. Ele escolheu tornar seu sonho realidade ali mesmo. O dragão o pisoteou sob seu pé. As pessoas pensaram que ele estava morto, até que viram Rick segurando o pé do dragão com uma mão. Naquele instante, sua habilidade enterrada despertou. Rionete observou enquanto a magia jorrava dele em ondas. Rick estava feliz, sua habilidade finalmente havia aparecido. Ele usou o dragão como um boneco de teste, bloqueou seus ataques e os reverteu de volta para ele até que a besta desabou, morta na frente de todos. No dia seguinte, Rick acordou e uma dor percorreu todo o seu corpo. Rionete explicou que todos os seus circuitos mágicos estavam destruídos. Ele ficou chocado ao saber que havia estado em coma por uma semana. Ele perguntou se ela havia esperado todo esse tempo. Ela disse que estava esperando para convidá-lo para sua equipe, o Punho de Orichalco, já que todos compartilham o mesmo objetivo: derrotar Sabré. Rick percebeu que o monstro era real, não apenas de uma história. Rionete disse a ele que ele ficaria mais forte lutando com eles, que ele tinha coragem e que ainda poderia perseguir seu sonho. Rick sentiu que essa era a primeira vez que alguém realmente o dizia para ir em frente. Ele começou a chorar, imaginando se depois de todos esses anos, ele realmente conseguiria fazer aquilo acontecer. De volta ao presente, Rick recebeu seu distintivo de rank e por passar no teste. Ele sentiu orgulho por ter continuado e não ter desistido de si mesmo, e agora era oficialmente um aventureiro reconhecido. No dia seguinte, Rick visitou Lynx no hospital para compartilhar a notícia. Ele havia passado no exame final e estava oficialmente dentro. Lynx disse que seria liberado em breve, lembrou Rick sobre a promessa de tomar uma bebida e disse que queria conhecer a equipe de Rick em sua base. O rosto de Rick se contraiu, nervoso e tenso, mas ele não podia dizer não. Alguns dias depois, Lynx deixou o hospital e seguiu as direções de Rick para o quartel-general da equipe. Ele chegou ao distrito dos Arcos e parou no castelo Weagle. O lugar era enorme. Ele se perguntou se era literalmente o castelo do Rei Demônio. Ele tocou a campainha e Rick abriu a porta. Lá dentro, Lynx viu um jardim gigante cheio de flores. Ele perguntou por que Rick estava usando seu equipamento mais forte quando não havia monstros por perto. Rick disse que é mais inteligente para ele ficar equipado para não acabar no hospital novamente. Enquanto eles passavam pelas portas do castelo, Rionete encontrou o grupo lá dentro. Lynx avistou Alycerrete e para ele ela parecia minúscula como uma criança. Ele esperava silenciosamente que sua própria filha crescesse forte e alegre assim. Seu bom pensamento quase o fritou. Alycerrete pronunciou uma única sílaba e um raio disparou contra ele. Rick repreendeu Alycerrete por lançar feitiços dentro de casa. Ela murmurou que só queria brincar por um minuto. Rionete não deixou passar. Ela disse que a conta do reparo sairia do orçamento de refeições de Alycerrete, sua coisa favorita no mundo. Alycerrete entrou em pânico, correu para Rionete e implorou em lágrimas para não cortar sua comida, prometendo que não faria isso novamente. Rick decidiu ficar com ela por um tempo, para que ela não tentasse mais magia, o que deixou Lynx andando sozinho. O lugar era enorme. Ele podia vagar por qualquer lugar, mas parecia interminável. Quando ele olhou pela janela, notou Mizet lá fora, verificando alguns equipamentos. Lynx saiu para cumprimentá-la. Mizet adivinhou quem ele era imediatamente. Rick havia mencionado que um amigo estava vindo. Lynx perguntou sobre o dispositivo. Mizet disse que era um canhão de chamas modificado, o Gnomo 6, e que construir e ajustar aparelhos como este é a sua praia. Lynx pediu para testá-lo. Ele mirou em uma marca imaginária e disparou. A explosão foi muito mais forte do que ele esperava. Mizet disse que ele ainda precisava ajustá-lo para domar o recuo. Lynx pensou que uma arma como aquela, uma vez que se espalhasse, poderia mudar totalmente a forma como as pessoas planejam lutas em todos os lugares. De volta lá dentro, Lynx vagou por um corredor e viu Bruston em uma mesa com um livro. Bruston o chamou, concedendo privilégios de convidado. O quarto estava empilhado de livros. Rustin explicou que era seu espaço privado. Ele adora ler, e estar cercado por estantes o ajuda a se sentir calmo. Lynx perguntou se ele havia lido todos. Rustin disse que havia terminado a maioria, mas desde que começou a treinar Rick, a pilha de leitura continuava crescendo.
Lynx disse que queria uma aula particular. Brewston notou o brilho em seus olhos e pensou que parecia exatamente com o olhar de Mincini de Rick. Em outro lugar, Mizette disse a Rick que seu convidado e Brewston haviam ido para a floresta. Lá fora, Lynx estava sendo castigado pelos exercícios selvagens e pesados de Brewston. Depois de rolar por uma colina, ele honestamente pensou que poderia morrer e nunca mais ver sua filha. Por sorte, ele caiu em cima de um monstro que Rionette já havia capturado para o jantar. Ele a agradeceu, dizendo que essa era a única razão pela qual ele ainda estava respirando. Rionette notou os pesos pesados nos tornozelos e percebeu que Brewston era quem o estava treinando. Ela disse que dos 4, Brewston era o treinador que mais fez Rick morrer durante a prática. Então, Brewston encontrou Lynx e o arrastou de volta para continuar. À noite, Lynx caiu no chão, apenas grato por ter sobrevivido à chamada sessão leve de Brewston. Ele havia sido prometido que não seria difícil. Mizette brincou que Lynx deveria ter previsto isso e o provocou por ter se convidado para o castelo em primeiro lugar. Mais tarde, Lynx e Rick sentaram-se no quarto de hóspedes com chá. Depois que Rionette e Mizette saíram, Lynx perguntou o que estava acontecendo entre eles. Rick disse que eles não estavam juntos e, como ele está na casa dos 30, não achava que começar um relacionamento fizesse sentido. Lynx disse que a idade não era o problema, ele é 20 anos mais velho que sua esposa. Ele disse que o que importa é o momento certo, uma vez que os sentimentos se alinham, simplesmente acontece. Rick achou aquilo surpreendentemente convincente e começou a considerar seriamente. Algumas horas se passaram e todos se reuniram para o jantar. Rionette trouxe os pratos. Lynx sussurrou que Rick deveria ajudá-la para se aproximar. Enquanto Rick se afastava, Lynx perguntou aos outros sobre a habilidade inata de Rick, dizendo que queria vê-la pelo menos uma vez. Rustin explicou que a habilidade de Rick só é acionada sob certas condições. Ele não pode ativá-la por escolha. Rustin também disse que mesmo sem habilidade especial e sem armas, Rick ainda é considerado Rank S, e quando esse poder único realmente entra em ação, ele pode superar todos eles juntos. Então Brewston perguntou se Lynx sabia algo sobre um conjunto de pedras mágicas chamadas as 6 Joias. Rick explicou seu objetivo principal, derrotar Ausbat. Aquelas 6 joias abrem um portal para uma fonte espiral onde Ausbat está, e as pedras se ativam uma vez a cada 200 anos. Lynx imaginou que a lenda poderia ser real, já que eles estavam falando muito sério sobre isso, mas ele não tinha informações naquele momento. Ele disse que verificaria a seção de informações secretas em busca de pistas. Antes de terminarem, Rick pediu a Lynx dicas sobre como conquistar Rionette, porque ela é ótima em tudo, e nada do que ele tenta parece impressioná-la. Na manhã seguinte, Rick foi ao sindicato com Brewston e Alicent para pegar um trabalho. O líder recusou. Eles precisavam de uma quarta pessoa para aceitar aquela missão. Enquanto isso, a ex-recepcionista que virou aventureira Ray estava presa limpando e reclamando que deveria estar lá fora lutando. Ela notou o esquadrão Punho de Oricalco e ficou impressionada com quantas raças diferentes estavam em uma única equipe. Ela também observou o líder da guilda tratá-los com enorme respeito. De repente, o líder se apressou e pediu a Ray para se juntar a uma missão de alto risco com eles. Antes que ela pudesse sequer responder, Rustin disse que ela viria como um assistente deles. Ray decidiu que estava tudo bem em se juntar a uma equipe com uma garotinha, um sujeito mais velho e um orc falante, e tentou agir como se eles realmente precisassem da ajuda dela. Assim que saíram da guilda, Ray perguntou qual era o alvo da missão. Rick disse que estavam rastreando uma pedra mágica bem específica perto da floresta. Uma que atrai monstros e precisa ser manuseada com muito cuidado. Ray afirmou que enfrentaria qualquer coisa, e mesmo sendo de Rank F, ela planeja alcançar o Rank A em breve. Rick disse a si mesmo para se esforçar mais para manter o ritmo. Ele tinha acabado de subir para o Rank E, e começou tarde, e não queria ficar para trás de novo. De volta ao castelo, Rionette estava preocupada com a equipe, enquanto Mizette observava o progresso deles em um visualizador de alta tecnologia. Então ele tentou uma brincadeira boba com Rionette. Ele deslizou um tubo comprido por baixo dela sem ser notado e soprou ar para levantar a saia dela. Antes que funcionasse, Rionette apareceu atrás dele e cortou o aparelho em pedacinhos com a ponta de um único dedo. Na floresta, a equipe encontrou um monstro devorando outra criatura. Ray quase desmaiou de susto, ela se escondeu atrás de uma árvore e disse que não deveriam mexer com aquilo ou mais sairiam da toca. Rustin se aproximou calmamente e o esmagou com um único e pesado soco. Ray avisou que fazer aquilo atrairia uma multidão de monstros. Ele disse que tinha se contido para não matá-lo exatamente por essa razão. Quando ela continuou a repreendê-lo e não parava de falar, ele disse a Rick para levá-la para longe até que terminassem o trabalho. Ray saiu das árvores com Rick e disse que tinha concordado em ajudar, mas não planejava morrer naquele dia. Enquanto caminhavam, um dragão se chocou contra o chão ali perto. Ela olhou para trás e viu ainda mais dragões no céu. Brewston e Alicent estavam limpando tudo em seu caminho até que um dragão vermelho caiu bem na frente dela. Ela queria fugir antes que fossem torrados vivos. Rick se aproximou do dragão e disse que queria verificar uma coisa. Ela disse a ele que ele não tinha a menor chance com seu Rank E. Ele disse que ela poderia fugir se quisesse. Com ciúmes da coragem dele, ela escolheu ficar ao lado dele. Quando ele disse que ela não precisava ficar, ela respondeu que Yamato nunca abandona seus aliados. Rick decidiu contar com a ajuda dela. O dragão avançou. Ray observou completamente chocada, enquanto Rick o derrubava com um único golpe. Ela não conseguia entender por que ele a mandou correr se ele podia lidar com aquilo daquele jeito. No dia seguinte, Ray estava distraída no trabalho, revivendo tudo em sua mente. O líder da guilda adivinhou que o esquadrão Punho de Oricalco era a razão de ela estar tão aérea. Ela se lembrou
lembrou que, após a missão, a equipe levou consigo um cadáver de dragão. Quando ela perguntou pra quê, Alicent disse que o cozinharia para o jantar. Rey disse que não sabia que wyverns eram comestíveis. O líder explicou que esse esquadrão é diferente. Eles são a equipe mais forte de todo o continente e cada membro é de rank S. Ela perguntou se ele achava que ela conseguiria algum dia alcançar aquele nível. Animada, ela decidiu treinar muito para o próximo teste de promoção. Enquanto isso, o grupo garantiu a primeira das 6 pedras em um ninho de wyvern. Estava repleta de magia poderosa. Usando sua ressonância, eles poderiam rastrear as outras. Messet usou magia da Terra na gema para apontar para o próximo local. Uma cidade de alto nível chamada Terra de Heractopia, famosa por todos os tipos de artes marciais. Alguns dias depois, Rick, Brufston e René chegaram em Heractopia e pararam diante da estátua do rei Alexandre, o fundador que nunca perdeu uma luta, combateu mais de 10.000 vezes e construiu a arena principal. Brufton disse que desejava poder enfrentar Alexandre uma única vez, então disse que a diversão tinha acabado. Eles precisavam se concentrar na pedra. Perguntar a pessoas aleatórias não ajudou em nada. A aura assustadora de Brufton fez com que todos se calassem completamente. Rick sugeriu irem à prefeitura da cidade. No caminho, viram uma garota sendo incomodada por um sujeito careca. Rick queria intervir, mas Brufton chegou primeiro e perguntou ao homem careca sobre a pedra mágica. O sujeito ficou aterrorizado só de olhar para Brufton e o avisou para não tentar nada, pois ele era um lutador. Brufton disse que ele não era forte o suficiente. O homem careca os arrastou para um beco para lutar. Minutos depois, eles voltaram. Brufton tinha acabado com aquilo com um único golpe. O homem careca disse que seu nome era Gold, e a garota era Militia. A equipe mostrou sua gema e perguntou se eles tinham visto algo parecido. Ambos disseram que parecia familiar, mas Militia não conseguia se lembrar de onde. Um desfile passou, anunciando o torneio Rei do Punho a apenas 2 meses de distância. Eles observaram a multidão aplaudir o campeão unificado Kelvin Airwolf, que havia vencido 5 vezes, incluindo 3 seguidas. Gold disse que admirava Kelvin e queria vencê-lo um dia. Então eles notaram o cinturão de campeão de Kelvin. Uma pedra amarela estava no centro, exatamente como a deles. Rick percebeu que, eventualmente, teriam que enfrentar Kelvin para conseguir aquela gema. Kelvin chegou na academia e encontrou Daniel, o Dan, que o agradeceu por carregar o título mesmo lidando com problemas de saúde. Kelvin disse que se sentiria melhor no momento em que um oponente forte aparecesse. Bem naquele momento, Rick e os outros entraram procurando por ele. Rick tentou começar educadamente, mas Bruxton falou direto e pediu a Kelvin para entregar o cinturão. Kelvin deu uma olhada no tamanho e na força de Bruxton. Daniel Dan entendeu errado e pensou que eles estavam tentando roubá-lo. Rufston explicou que a joia dentro do cinturão tinha pertencido a um dos membros deles. Daniel Dan disse que aquilo era um absurdo e se moveu para expulsá-los. Antes que isso acontecesse, Kelvin disse que acreditava neles, mas ainda assim não os deixaria tocar no cinturão. Ele explicou que o cinturão é um símbolo de orgulho para Heractopia, e mesmo que uma parte dele esteja conectada a eles, ele não pode simplesmente entregá-lo. A única maneira de reivindicá-lo é vencer o torneio Rei do Punho. Broston concordou e saiu para entrar no torneio e pegar o cinturão da maneira correta. Depois que eles se foram, Daniel Dan perguntou se era inteligente deixar pessoas assim irem embora. Kelvin disse que se tivesse deixado Dan fazer o que queria, aqueles visitantes estariam mortos. Ele podia julgar a força deles apenas olhando, especialmente Bruxton, que parecia ser um verdadeiro perigo. Mais tarde, Bruxton escolheu se juntar ao torneio com Rick, mas não queria que eles se enfrentassem na mesma chave. Para aumentar suas chances, ele dividiu o caminho para que avançassem de lugares diferentes. Ele se inscreveu para os playoffs da Liga Oriental e Rick se registrou para os playoffs da Liga Ocidental. Como não eram de Heractopia, Rionete explicou que Rick primeiro precisava de permissão para ser considerado um lutador oficial neste reino. A regra era simples, ele tinha que completar uma luta simulada contra um lutador de Heractopia. Rick entrou na arena e o supervisor lhe disse que seu oponente seria um novato em ascensão que havia vencido todas as eliminatórias iniciais do torneio. O supervisor também disse que o passar ou falhar nesta luta de prática não impediria Rick de ser aceito, desde que ele seguisse as regras do teste. Quando o oponente de Rick apareceu, ele congelou por um segundo. Era Angélica, a cavaleira de segunda categoria. Ela parecia tão surpresa quanto ele ao vê-lo. Nas arquibancadas, um velho torcia por Angélica, e seu amigo Nicholas se juntou a ele. Nicholas provocou o velho por aparecer para uma luta de treino, mas o velho disse que não podia perder Angélica porque ela é forte, talentosa e bonita. Então brincou que o peito dela é reto. Angélica perguntou por que Rick tinha vindo até Heractopia. Ele devolveu a mesma pergunta a ela. Ela rapidamente disse que veio sozinha e se preocupava que seus irmãos pudessem segui-la mais tarde. Por dentro, ela teve um mau pressentimento no momento em que o viu, porque não queria outra derrota contra ele, mesmo que o resultado não bloqueasse a entrada no torneio. Quando a luta começou, ela prometeu a si mesma que não baixaria a guarda como da última vez. Antes que pudesse correr para a frente, nervosismo e excitação a atingiram de uma vez, e ela escorregou e caiu. Ela se levantou, tentou avançar novamente e caiu uma segunda vez. Desta vez, ela percebeu que Rick tinha tirado suas pernas com um golpe súbito e sorrateiro. Ele ficou sobre ela com um rosto calmo e perguntou o que ela achava de uma técnica que ele havia treinado por meses: atingir os pés de um oponente de propósito para que eles continuem caindo, o que atinge a mente deles ainda mais forte do que o corpo.
Angélica não conseguia nem acompanhar seus chutes baixos. Eles eram rápidos demais. Ela recuou para ganhar espaço, então avançou em velocidade máxima, e ele a atingiu novamente e ela tropeçou. Rick disse a ela que ela realmente tinha um grande talento, e mesmo que ela continuasse de pé e se recusasse a desistir, ele continuava a derrubá-la sem se conter. Assim que ficou claro que ele estava lutando a sério, ela admitiu a derrota, tornando a sua segunda perda para ele. Depois, Rick disse a Rionette que havia superado a etapa para se juntar às eliminatórias. Angélica se aproximou deles novamente, ainda curiosa para saber por que ele estava ali. Ele disse que queria ouvir a razão dela também e decidiu convidá-la para comer com eles em um bar próximo. Enquanto comiam, ele disse seu objetivo em voz alta: entrar no Rei dos Punhos e vencê-lo. Ela riu dele e chamou aquilo de sonho de criança, mas ele ignorou a provocação e disse que a carne daquele lugar estava incrível. Rionette perguntou a Angélica quando ela começou a treinar como artista marcial. Angélica respondeu que começou há 4 meses, logo após o término dos exames de promoção. Quando Rick perguntou se ela planejava entrar no torneio, ela jurou que venceria, não importa o que. Ele disse que também se esforçaria ao máximo. Ela ficou chocada que ele se referia a este ano em vez do próximo e disse a ele que, mesmo com seu poder insano, ele ainda não conseguiria conquistar este título. Ela disse que chegar às finais leva tempo, e que as eliminatórias geralmente significam vencer 40 lutadores ao longo de 6 meses. Na situação deles, teriam que vencer 40 lutas em uma semana, o que ela chamou de impossível. Os rostos calmos deles só a deixaram ainda mais irritada, e a escolha de Rick de mirar em 10 lutas por dia a fez perder a paciência. Na manhã seguinte, Rick foi se inscrever para as eliminatórias e o funcionário da mesa o enviou para lutar na Arena B. Quando Rick perguntou quem ele enfrentaria, o balconista ficou tenso e disse o nome Grit, avisando que esse cara era conhecido por quebrar regras e contrabandear armas para as lutas, mesmo que ninguém tivesse provas concretas. Rick foi para o ringue e examinou Grit de cima a baixo. Ele não parecia estar carregando nada consigo. Grit sorriu com a ideia de lutar contra um velho iniciante e decidiu terminar as coisas em um único golpe. Ele tirou uma pedra especial do calcanhar de seu sapato, do tipo que multiplica a força de um golpe por 20 ou 30 vezes. A luta começou e Grit jogou sua jaqueta no rosto de Rick. Então desferiu um soco. Um estalo soou. O próprio braço de Grit quebrou enquanto Rick estava ali sem uma única marca nele. Rick apontou a pedra de aprimoramento e disse a Grit que seu braço quebrou porque ele usou o impulsionador sem primeiro fortalecer seu corpo. Quando Rick atacou, ele usou um estilo de onda de ar. Ele desferiu um soco como um trovão que nem sequer tocou Grit, mas a pressão tempestuosa avançou e nocauteou Grit. O árbitro nomeou Rick o vencedor de sua primeira luta. Nicholas, observando, adorou a demonstração de força e disse que a competição deste ano seria feroz. Angélica terminou sua última luta preliminar contra outro participante, o derrubou com facilidade e se qualificou para a final. Ela encontrou Rick e perguntou se ele ainda planejava encaixar 40 lutas em 4 dias, lembrando-o de que cada arena realiza apenas uma luta por dia, e os estádios são distantes uns dos outros. 10 lutas por dia em ringues espalhados não fazia o menor sentido. Rick não argumentou. Sua próxima luta estava prestes a começar, então ele se virou para ir. Ela gritou que seu próximo local era a 30 km de distância, e que nem mesmo uma carroça conseguiria chegar a tempo. Ele disse que não pegaria uma carroça, ele correria até lá e disparou antes que ela pudesse responder. Rionette perguntou a Angélica se ela queria assistir à próxima luta de Rick. Angélica disse que sim, mas que não conseguiria chegar tão longe. Rionette se ofereceu para levá-la. Eles acabaram se movendo em alta velocidade pelos telhados, com Rionette a carregando. Angélica descobriu a pior coisa possível para aquela viagem: alturas. Depois que Rick terminou aquela luta, ele entrou no banheiro e encontrou Angélica lá. Ela tinha vindo vê-lo, mas não estava em condições de assistir depois de ser levada voando pela cidade. Ele disse a ela que seu novo movimento ainda precisava de trabalho, mesmo tendo vencido, então saiu correndo novamente para chegar ao próximo ringue. Antes que Angélica pudesse responder qualquer coisa, Rionette a pegou novamente e voou sobre os edifícios. Rick continuou derrubando oponentes um após o outro com sua técnica segura, mas secreta, correndo por toda a região. Rionette permaneceu em seu rastro, e Angélica ficou tão exausta que praticamente desmaiou da viagem constante. 4 dias depois, Angélica olhou para o placar e não conseguia acreditar. Rick realmente acumulou 40 vitórias em apenas 4 dias e chegou às finais da Liga Ocidental. Ao mesmo tempo, ela sentiu um pequeno alívio por não estarem no mesmo grupo, embora imaginasse que ele acabaria por eliminá-la se eles se encontrassem. Rionette mencionou que Brufston planejava entrar nos playoffs orientais como um aventureiro de Rank S, o que esmagou as esperanças de Angélica pela coroa geral. Mesmo assim, ela jurou que não deixaria o homem que estava perseguindo e a razão pela qual veio a esta cidade escaparem. Ela rapidamente mudou de assunto antes que Rionette pudesse investigar, dizendo que estava impressionada que Rionette pudesse continuar viajando com Rick sem parar, e que as pessoas já deviam estar chamando-os de casal. Rionette disse que não se importava com a conversa, porque ela já tinha sentimentos profundos por ele. Angélica se sentiu desorientada com a franqueza daquilo. E bem naquele momento, um garçom bateu a testa na mesa deles e implorou por ajuda porque o café estava com poucos funcionários de meio período. Enquanto isso acontecia, Rick chegou ao local de sua próxima luta e encontrou Snape, também conhecido como Snape, o presidente do comitê de gestão da Liga Ocidental.
Rick perguntou como ele já o conhecia. Snape disse que Rick era o qualificador mais rápido que a Liga Ocidental já havia registrado. Um guarda se aproximou para relatar que Angélica não estava presente. Snape olhou para Rick com curiosidade sobre o que estava acontecendo entre eles. Snape explicou que ele trabalha como comerciante e é próximo da família de Angélica. Quando Rick apertou sua mão, ele disse que o aperto parecia o de um lutador treinado. Snape admitiu que costumava lutar, então se aposentou 20 anos atrás, depois de vencer um pequeno torneio. Ele disse que os aplausos daquela multidão foram a primeira e última vez que ele ganhou algo grande e ele deixou o ringue aos 23 anos de idade. Ele acrescentou que sua empresa tinha acabado de contratar um lutador promissor e o inscreveu no torneio este ano. Antes de sair, ele pediu a Rick para cumprimentar Angélica e dizer a ela para não ficar muito animada. Depois que Snape se afastou, Rick foi ao bar onde Milia trabalhava. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela disse que o viu conversando com Snape lá fora e o avisou para ter cuidado. Havia muitos rumores sobre Snape ter ligações com o submundo, e sua empresa também era a patrocinadora oficial este ano. Enquanto conversavam, Rick ouviu uma conversa próxima onde alguém elogiava o nível de uma garota que chamavam de Elfa Negra. Ao mesmo tempo, Angélica e Rionette acabaram ajudando no café, aceitando as apostas dos clientes para o Rei dos Punhos, e o lugar as fez usar roupas de coelhinha para o trabalho. Um cliente bêbado cambaleou para dentro e começou a assediar os outros atendentes. Quando ele colocou a mão em Angélica e zombou de seu corpo reto, ela o chutou e o mandou para o chão. Ela olhou para cima e ficou chocada ao encontrar Rick parado ali, perguntando por que ela estava vestida daquele jeito. Ela ficou vermelha e disse que alguém a pediu para fazer aquilo, e ela não teve escolha. Ele olhou e ficou atordoado e meio impressionado ao ver Rionette na mesma roupa, o que fez Angélica sentir uma pontada de ciúmes. Mais tarde, Daniel leu os relatórios e não conseguia acreditar. Brufton alcançou as finais da Liga Oriental em apenas 2 dias, e cada luta terminou com um único golpe. Kelvin disse a ele que Rick arrasou nos playoffs da Liga Ocidental em 4 dias, e ele parecia animado, essa temporada prometia uma tonelada de confrontos insanos. Ver o rosto de Kelvin levou Daniel Dan de volta a quando eles se cruzaram pela primeira vez. Kelvin estava em um bairro difícil, esmagando todos à sua frente. Daniel Dan decidiu estudá-lo de perto e se ofereceu para levá-lo a Heritopia, onde Kelvin poderia conseguir exatamente o que queria: lutas difíceis e dinheiro de prêmio por vencer. Na manhã seguinte, Rick e Rionette notaram que Angélica ainda estava incomodada com a noite anterior. Ela continuava olhando para sua comida e não falava até que Rick mencionou que havia encontrado Snape ontem. Sua expressão se contraiu, então ela disse categoricamente que não conhecia ninguém com aquele nome. Ela foi para sua primeira luta final contra uma mulher musculosa. Embora Angélica parecesse nervosa e rígida no início, ela manteve o ritmo e conquistou a vitória. Rick, em sua própria chave, derrubou seu oponente com um movimento e ambos continuaram avançando sem escorregar. Ao final do dia, Angélica tinha mais 4 vitórias para conseguir e garantir uma vaga nos playoffs, e não havia espaço para erros. Ela correu para a próxima luta, ignorando o que Rick tentou lhe dizer de antemão. Sua inimiga tinha uma resistência séria, então derrubá-la foi difícil. Ele começou a falar bobagens, tentando abalar seu foco. Quando ela avançou, ele desviou e disse a ela que ela estava mais lenta do que no início da luta. Depois que ela foi medicada, ela não queria conversar, mas Rick ainda lhe disse o que viu. Ela foi muito apressada contra a parede defensiva, e sua abordagem não combinava com o estilo do cara. Angélica se afastou sem responder. Rick permaneceu ao lado dela pelas ruas, ainda conversando sobre a luta. Basicamente não havia como escapar de suas perguntas. Quando ele finalmente perguntou sobre Snape, ela disse que ele era seu noivo. Começou há 1 ano. Depois que seus pais morreram, ela e seus irmãos tiveram que administrar as terras da família. Com pouca experiência, eles caíram em uma séria crise financeira. Seu avô mesquinho interveio e fez um acordo com Snape. Snape prometeu uma quantia enorme em troca de um noivado, e esse dinheiro manteve a família à tona. Por causa disso, ela não pode simplesmente romper agora. O que ficou na cabeça de Rick, porém, foi a parte do noivo. Ele ficou chocado que Snape era aparentemente o tipo dela. Vendo que ele tinha perdido completamente o ponto, Angélica disse que havia desenterrado informações sobre Snape enquanto tentava impedir o noivado e descobriu que ele havia se tornado o patrocinador oficial do torneio. Então ela entrou por causa disso. Bem naquele momento, gritos irromperam dentro de um bar. Eles entraram correndo e viram um homem que parecia Snape segurando uma garota pelo pescoço. O oponente de Angélica de antes tentou enfrentá-lo, então o homem o derrubou com uma mão. Ele começou a rasgar as roupas da garota. Angélica explodiu e disse a ele para se afastar. Ele a soltou, então veio para cima de Angélica. Rick pegou seu braço no meio do balanço. Snape entrou e disse ao homem para parar de causar cenas, chamando-o e disse para não começar brigas até o torneio começar. Giz foi embora. Snape pediu desculpas ao proprietário e prometeu compensação financeira mais tarde. Quando Rick perguntou quem era, Snape disse que era seu irmão mais novo, sensível, esquentado e basicamente imparável quando ele perde a cabeça. Depois que Snape saiu, Rick perguntou como o patrocínio se ligava ao noivado. Angélica explicou que a soma prometida era enorme, mas quando ela verificou os livros da empresa, não havia dinheiro suficiente.
Então Snape patrocinou todo o evento para arrecadar os fundos necessários. Foi então que Rick percebeu que ele poderia manipular os resultados das lutas para lucrar. Angélica disse que era por isso que ela o estava perseguindo. Ela planejava lutar contra o participante da empresa e vencê-lo para romper o noivado. O problema, esse participante é Giz, e em seu estado atual vencê-lo é quase impossível. Rick se ofereceu para treiná-la. Ela brincou que acabaria morrendo nas mãos de Rick em vez das de Giz. O treinamento começou de qualquer forma. Rick avisou que seria brutal e ela disse que não recuaria. Logo, ela estava carregando os pesos mais pesados de todos os ângulos. Rick amarrou uma corda em si mesmo e correu em velocidade máxima, arrastando-a atrás. Ele continuou correndo por longos trechos enquanto ela não podia fazer nada além de gritar. Ele explicou o objetivo: ensinar seu corpo a se mover mais rápido do que o normal, porque seu movimento era instável, e ela só sabia usar a aceleração. Ela implorou por um descanso, mas ele não parou. Ela precisava endurecer e aprender a lutar contra a fadiga. Ele disse que não pararia por pelo menos 6 horas. 6 horas depois, Angélica sentiu que estava à beira da morte, e imaginou seus pais acenando para ela lá do céu. Rick de fato elogiou sua resistência. Sua primeira vez com Rhianette o deixou desmaiado, e no primeiro dia de seu próprio treinamento, ele morreu 3 vezes. Angélica sorriu, dizendo que ainda estava viva, e no dia 1, se saindo melhor que ele. Rick a olhou feio e disse que era apenas meio-dia, significando que muito mais estava por vir. Ela implorou por misericórdia, então ele concedeu 1 hora de folga antes do segundo round. Após 5 dias, Angélica fugiu, dizendo que não aguentava mais, chamando-o de um retiro lento e seguro para proteger sua saúde mental. Durante o café da manhã num café, ela quase engasgou ao ver Rick esperando lá fora. Ele lhe disse que sua fuga durou 15 minutos. Ela perguntou se ele veio para repreendê-la. Ele disse o oposto, ele entende perfeitamente. Ele tentou fugir de seus próprios treinadores inúmeras vezes nos últimos 2 anos, especialmente quando eles continuavam a matá-lo. Com o tempo ele se acostumou, e a morte basicamente se tornou sua parceira de treino, até que ele construísse um poder real. Sempre que ele queria desistir, Rustin o fazia escolher: viver com arrependimento ou suportar a dor e continuar. Rick imaginava essas escolhas numa balança e sempre escolhia o lado onde estava seu sonho. Mais tarde, Ruffston lhe disse que se ele tivesse escolhido se render uma única vez, ele teria aceitado e se despedido com um sorriso. Ouvir isso fez tudo parecer mais leve para Rick. Angélica se abriu. Ela disse que odiava os costumes nobres. Foi treinada em comportamento nobre desde a infância e nunca sentiu que nada disso a encaixava. Ela não queria permanecer uma dama nobre, queria ser uma guerreira e servir sua família dessa forma. Ela disse a Rick que a balança estava se inclinando para seus objetivos agora, e que ela trabalharia até que seus sonhos se tornassem realidade. Então voltou com ele para continuar o treinamento. Rick mudou as coisas, um novo estilo de combate onde suas mãos se tornam como espadas durante a batalha. Ele também trouxe uma treinadora especial, Rhianette, para ajudar. Alguns dias depois, a luta que decidiria quem avançaria entre os líderes de grupo, Angélica, e sua inimiga Silver, foi agendada. Fãs sussurravam que Angélica parecia horrível, como uma zumbi. O sino tocou, ela avançou com um chute estrondoso e encerrou a luta imediatamente, garantindo as finais. Rhianna viu que o treino deles havia encaixado. Rick riu de como Angélica estava animada depois, os juízes tiveram que contê-la para acalmá-la. Naquela noite, Angélica acordou e se sentiu péssima. As pessoas a olhavam de lado, e ela não conseguia se lembrar de nada sobre a luta. Rick lhe disse que a única coisa que importa é que ela está nas finais. Mizette e Alice Ratch se juntaram a eles. Rhianette perguntou se o boato sobre uma das 6 joias estar dentro de sua Actopia era verdade. Mizette disse que o boato não tinha fundamento. Então Militia passou e Mizette tentou flertar, pedindo para passar um tempo de qualidade. Rufston chegou, e Mizette congelou ao notar Militia olhando para Rufston com admiração. Mizette perguntou como as coisas estavam indo em Heractopia. Rufston disse que eles planejavam vencer o torneio e pegar uma das 6 joias. Vendo Angélica com eles, ele entendeu que ela pretendia continuar lutando. Ela disse que daria tudo de si após treinar com Rick e Rhianette. Rick lhe disse que ela aprende rápido e tem talento natural, ao contrário dele. Angélica disse que não tinha muito tempo. Rufston lhe disse que um treinamento sólido nunca te trai. Se você se esforça, obtém resultados. Com todos a apoiando, a confiança de Angélica retornou. Alguns dias depois, Heritopia deu início à fase final do torneio. Todos os qualificados estavam enfileirados enquanto um sorteio definia os confrontos. Quando o sorteio começou e Rick viu seu primeiro oponente, ele relaxou, pois não teria que enfrentar Brufston. Ele até admitiu que, se tivessem se enfrentado, ele teria se retirado. Após o sorteio, Angélica notou que a chave favorecia muito Giz. Ele não encontraria Kelvin ou Brufston no caminho para a final. Ela contou a Rick, e ele percebeu que o comitê provavelmente moldou a chave apenas para Giz avançar. Angélica supôs que eles queriam a multidão animada com o poder de Giz cedo. Quando o momento certo chegasse, Snape apostaria todo o seu dinheiro em seu irmão, que poderia até simular uma queda, para que o irmão mais velho pudesse faturar alto.
Ela jurou que esmagaria esse plano ao vencer Geese no segundo round. Rick e Brufson estavam caminhando em direção aos banheiros quando esbarraram em Kelvin. Kelvin disse que gostava da coragem deles por entrarem no torneio. Brufson apontou para o cinto no ombro de Kelvin e disse que era exatamente por isso que vieram, e que esperava encontrá-lo nas semifinais. Depois que eles seguiram, Daniel Dan percebeu que ganhar um quarto título consecutivo seria difícil para Kelvin desta vez. Sua mente voltou ao primeiro dia em que trouxe Kelvin para sua academia. Naquela época, Kelvin queria que os 4 melhores do Rei do Punho o testassem. Daniel organizou uma luta de treino com um deles. Kelvin agiu com arrogância, pensando que esmagaria o cara, mas foi dominado. Daniel viu o poder puro e bruto em Kelvin, mesmo sem treinamento real, e tem certeza de que aquela derrota virou uma chave na cabeça de Kelvin. A partir daquele momento, Kelvin treinou como um louco, superou os nomes mais fortes e venceu o primeiríssimo Rei do Punho, marcando o nascimento de Kelvin, o único e inigualável. Quando as finais começaram, Geese subiu ao ringue primeiro. Seu oponente saiu desferindo uma série de socos rápidos. Geese moveu-se como fumaça, os golpes erraram, e ele foi para encerrar com um único golpe. O outro cara mal evitou o primeiro ataque e permaneceu na luta, mas o segundo golpe de Geese esmagou sua visão e o deixou completamente exposto. Geese terminou o trabalho com seu punho de ferro e conquistou a vitória. Observando das arquibancadas, Rick e Angélica puderam ver o quão forte e estranho Geese era. Rick ainda o chamava de amador de coração. Angélica pensou que a luta estava ali apenas para vender o poder de Geese à multidão. Tanto Rick quanto Angélica avançaram para o segundo round, então se sentaram para estudar a luta de Kelvin. Rick notou que Kelvin parecia ler os ataques antes mesmo de começarem. Brufson supôs que Kelvin poderia ter treinado seu nariz, captando o cheiro de adrenalina e prevendo movimentos a partir disso. Então, Kelvin levou um soco enorme e caiu no chão, o que os chocou. Algumas pessoas pensaram que ele absorveu aquele golpe de propósito. Ele se levantou, seu oponente avançou novamente. Kelvin o nocauteou com um golpe limpo e preciso. Um pouco mais tarde, Rick e sua equipe esperavam por Angélica contra Geese. Pronto para ver se seu esforço havia valido a pena, Snape deslizou para o assento ao lado deles. Rick perguntou por que ele não estava no camarote VIP. E Snape agiu de forma emotiva, dizendo que era difícil ver seu irmão mais novo e sua noiva lutarem um contra o outro. Lá na arena, Geese sorriu para Angélica e disse que seu irmão o instruiu a não estragar seu rosto bonito antes do casamento. Ela prometeu mostrar a ele como era todo o seu trabalho duro. Ele a zombou, dizendo que ela treinava como uma tola que só aprendeu um truque, enquanto ele passava seu tempo desfrutando de uma vida rica. Ela duvidou que ele tivesse aquele corpo sem treinamento. Ele disse a ela para parar de mentir para si mesma, que seu corpo simplesmente ficou assim enquanto ele vivia. Antes de sair, ele disse que seria cuidadoso com a barriga dela para que ela pudesse dar filhos ao irmão dele, o que a deixou furiosa, e ela seguiu para o ringue, tremendo de raiva. O sino tocou. Ela desferiu um chute pesado nele. Ele não se intimidou e respondeu com um soco muitas vezes mais forte, mas ela deslizou por ele. Percebendo que seus golpes normais não o afetavam, ela decidiu impulsionar sua energia aprimorada. Geese riu e disse que nenhum de seus truques funcionaria nele, e que pessoas fracas deveriam apenas seguir ordens. Ela correu em velocidade máxima e realmente o cortou, então o repreendeu por chamá-la de fraca. Nas arquibancadas, Snape pareceu surpreso que seu irmão se machucou. Rhianette explicou que era uma das técnicas corporais mágicas que ela havia ensinado a Angélica, e lembrou-se do treino no deserto, onde Angélica cortou uma rocha ao meio com uma mão e chamou aquilo de impossível. Rhianette lhe disse que não era impossível, apenas difícil de acertar com controle, e a chave era sentir o ar enquanto você balança suave e forte. Angélica lutou com a ideia no início, mas continuou tentando, misturando fluxo mágico com reflexão reversa. De volta à luta, Angélica desferiu o mesmo golpe novamente e abriu outra Geese e ficou irritado. Ele bateu no chão, levantou uma nuvem de poeira para cegá-la e avançou para pegá-la desprevenida. Mesmo meio cega, ela o evitou e disparou a técnica pela terceira vez. Geese decidiu que havia parado de brincar. Ele deslizou por trás dela e desferiu um soco estrondoso que a lançou contra a parede. Ele disse ao irmão que não podia mais se conter na frente de Prey e que faria o que quisesse com ela. Angélica, furiosa, tentou atacá-lo com velocidade, mas ele a acompanhou e a empurrou para o lado. Ela congelou ao perceber que ele estava usando o mesmo tipo de movimento, ele o havia copiado observando-a. Antes que ela pudesse se recompor, ele a esmagou novamente, acumulou danos pesados e começou a humilhá-la. Rick estava tenso, observando cada segundo. Snape, sim. O mesmo Snape que as pessoas mencionaram disse que essa era a verdadeira força de seu irmão adotivo, e ele se lembrou de ter conhecido Geese aos 8 anos de idade. Eles fizeram uma luta de treino, e Geese o venceu tão mal que ele não conseguia ficar de pé, por isso Snape se aposentou. No ringue, Geese provocou Angélica dizendo que seu poder era lamentável e que nenhum treinamento jamais o alcançaria. Ele disse a ela para culpar seus pais por não lhe darem talento e até os chamou de lixo, o que elevou ainda mais sua raiva. Snape também disse a Rick que ela o suspeitava de manipular resultados, mas ele disse que não precisava de truques, ele apostaria uma grande quantia em Geese de qualquer forma, mesmo com as chances parecendo pequenas.
Gizzy socou Angélica repetidamente, gritando para ela continuar de pé. Rick percebeu que ela estava no limite, dilacerada, mas recusando-se a lhe entregar a vitória. Gizzy a agarrou, dizendo que queria vê-la desmoronar. Ela o encarou, pensando intensamente que não queria perder, e tentou desferir um último golpe. Não acertou. Gizzy a arremessou para o lado com tudo o que tinha, e avançou para terminar de vez. Do nada, uma rocha bloqueou seu caminho e a salvou. Ele errou, ela caiu e não se moveu. E o árbitro deu a vitória a Gizzy. Gizzy olhou para a rocha, percebeu que era na verdade um sapato, e olhou para as arquibancadas. Rick estava o encarando de volta. Gizzy entendeu exatamente quem o jogou. Nos bastidores, eles se cruzaram no corredor. Rick entregou o sapato a Gizzy. Gizzy o amaldiçoou por arruinar sua chance de apagar sua presa. Ele desferiu um chute rápido, Rick desviou enquanto se ajoelhava para calçar o sapato. Rick lhe disse para se acalmar. Ele não planejava acabar com ele ali. Ele prometeu esmagá-lo na frente de toda a arena amanhã. Gizzy ardia de raiva com o desafio, mas também parecia animado. No dia seguinte, Rick encontrou Gizzy na semifinal e o derrubou com um único golpe, como sempre. Depois disso, Rick foi direto para a clínica para verificar a Angélica. O médico disse que a vida dela não estava em perigo, mas a recuperação levaria tempo. Rick imaginou que ela provavelmente estava olhando para o teto, furiosa e magoada por todo aquele trabalho não a ter levado aonde ela queria. Brufton avançou e Kelvin também chegou às semifinais, mas Daniel Dan ainda sentia que Kelvin não estava no seu melhor, mesmo com a vitória. Na manhã seguinte, Angélica esperou por Rick. Ela estava acordada, graças ao tratamento de Brufton, mas ele ainda a avisou para não se esforçar ainda. Quando Rick começou a sair, ela se desculpou por desperdiçar o tempo dele. Ele havia treinado alguém sem talento. Ela começou a chorar, dizendo que seu sonho não era possível, e que ela poderia muito bem aceitar se casar com Snape e viver sem trabalhar, já que ele é rico. Rick lhe disse que, na verdade, a culpa era dele por não ter percebido o verdadeiro poder de Gizzy antes. Ele disse que ela trabalhou tão duro quanto qualquer um poderia, e então ele a pediu para assistir a sua luta contra Gizzy, para que ela pudesse ver para que servia todo o seu treinamento brutal. Quando o sino tocou, Rick estava de frente para Gizzy. Gizzy sorriu maliciosamente e disse que estava pensando em pedir desculpas a Angélica, porque se ele a tivesse terminado ontem, ela não teria que viver uma vida triste, sem talento algum. Aquela frase virou uma chave em Rick. Enquanto Gizzy continuava a falar, Rick se aproximou e desferiu um soco repentino que esmagou o lado esquerdo do rosto de Gizzy. Gizzy caiu de joelhos. Rick o encarou e disse para ele se levantar para que pudesse continuar a espancá-lo na frente de todos. Furioso, Gizzy rosnou para não se orgulhar de um golpe de sorte. Ele avançou, Rick se abaixou e o atingiu novamente antes mesmo que Gizzy se ajustasse. Sentindo dor real pela primeira vez, Gizzy ouviu Rick dizer para ele desistir enquanto ainda podia. Gizzy retrucou que Rick o estava subestimando, bombeou magia de aumento através de seu corpo e avançou a toda velocidade. Um borrão de golpes se seguiu. Rick escorregou e se esquivou, mas Gizzy finalmente o atingiu e o derrubou. Rick se levantou e tentou sua tática anterior novamente. Desta vez, Gizzy havia se adaptado e não surtiu efeito. Gizzy o atingiu com 2 golpes rápidos que realmente acertaram com força. O estádio ficou estranhamente silencioso e Gizzy pensou que o silêncio significava que a multidão estava entediada, como se assistir a um gênio nato vencer um ninguém fosse monótono. Ele se aproximou para acumular mais danos, então notou que Rick não havia sangrado nada. Rick lhe disse que não havia sofrido nenhum dano real, usando um método de dissipação de dano físico, e admitiu que havia subestimado Gizzy até agora. Nas arquibancadas, Brosnan entendeu algo. Para Rick, vencer não era o único objetivo nesta luta. Ele queria que Angélica visse o que ela poderia ser lutando de uma forma que ela pudesse evoluir. De volta ao chão, a raiva de Gizzy aumentou. Ele sobrepôs múltiplas habilidades de uma vez e mergulhou. Rick desfez todo o ataque com um contra-ataque limpo e disse que a magia de Gizzy estava se desfazendo de fadiga. Adivinhou em voz alta que Gizzy nunca havia aprendido a se mover enquanto exausto, porque ele nunca havia realmente trabalhado por nada. Gizzy tentou novamente. Rick bloqueou como se fosse um sparring leve e o forçou para baixo. Então Rick disse que verdadeiros prodígios são as pessoas que pegam os sentidos e dons com os quais nascem e os afiam, como o punho de oricalco, que se tornou elite através do esforço. Ele disse a Gizzy, seu falso mais forte do mundo, que seu sentimento vinha apenas de escolher alvos, que ele podia intimidar como se fosse um lagarto em um lago, enquanto o mundo além era um oceano cheio de lutadores muito mais duros. Aquele insulto finalmente quebrou a paciência de Gizzy. Ele despejou tudo em seu corpo, triplicou seu tamanho e se transformou em um dragão. Um punho estrondoso se lançou contra Rick. Quando Rick respondeu, a pele de Gizzy parecia metal e sua velocidade aumentou. Rick admitiu para si mesmo, isso ficou difícil, mas não impossível. Então Gizzy piscou. O movimento de Rick ficou mais nítido, mais rápido. Rick pegou emprestado o método de corte de Angélica e aplicou vários golpes afiados e dolorosos que realmente perfuraram. Nas arquibancadas, Angélica percebeu que esse é o tipo de poder que ela pode alcançar se treinar por um ano. Sua confiança voltou ao lugar. Rick continuou circulando em velocidade máxima, esperando pela abertura. No momento em que a viu, ele desferiu um único golpe limpo que abalou a estrutura gigante, então disse a Gizzy que o único caminho restante era ter a coragem de lutar com tudo.
Geese ignorou as palavras, cambaleou e o atacou novamente. Rick escolheu terminar. Ele desencadeou o golpe de corda, abrindo uma linha profunda que deixou Geese estirado no chão, completamente imóvel. Rick se virou para Angélica e fez um rápido V de vitória. Depois, Angélica o agradeceu de coração. Rick disse que apenas fez seu trabalho, vencer sua própria luta. Ela prometeu que se esforçaria por 1 ano até alcançá-lo, talvez até superá-lo um dia. Rick admitiu que estava intrigado com a reação de Snape. Ele suspeitava que Snape meio que queria que seu irmão perdesse, porque o talento natural de Geese havia arruinado a própria vida de lutador de Snape. Mas Snape não parecia amargurado com o resultado das coisas. Então Rick disse que doía que Angélica não se tornaria sua esposa. Ela retrucou que ele não tinha o direito de falar, ele não havia arrecadado o dinheiro para honrar seu voto e o provocou por não conseguir se juntar à nobreza. Ela ficou em silêncio quando ele disse que realmente lamentava não poder chamá-la de sua esposa como esperava. Então ele se afastou. Do outro lado do local, Kelvin se preparou para Broston. Daniel Dan lhe disse para dar tudo de si. Lembrou-o de que ele é um dos grandes da cidade. Kelvin entrou, sentiu a pressão de Broston apenas parado ali, sem falhas óbvias em lugar nenhum. Kelvin começou com sequências de golpes. Broston bloqueou com uma mão e o empurrou para trás. Kelvin admitiu que essa era a parede mais difícil que ele já havia atingido. Antes mesmo de Broston se mover, parte da parede do ringue explodiu. Geese, em forma de dragão completo, invadiu e atacou a todos. A multidão entrou em pânico e fugiu. Kelvin o repreendeu por interromper uma luta ao vivo. Geese se virou para Kelvin. Kelvin segurou seu braço e desferiu um soco esmagador que o esventrou e o mandou voando para longe para que ele parasse de se intrometer. Rick e a equipe se entreolharam. Kelvin era de primeira linha, material de Rank S facilmente com um poder como aquele. Como muitos fãs se machucaram no caos, os oficiais adiaram a luta para amanhã. Kelvin pensou que o atraso poderia ter matado seu ímpeto. Broston discordou, dizendo que havia visto Kelvin hesitar entre os golpes. Naquela noite, Miss tentou levantar o ânimo. Não deixe o atraso atrapalhar sua cabeça. A missão ainda são as 6 joias. Quando os outros notaram que Rick não estava por perto, Reonete disse que ele havia ido treinar perto da fronteira. Lá fora, correndo, Rick olhou para uma montanha cuja forma e altura o lembravam estranhamente do peito de Reonete. Então ouviu o movimento. Ele se virou e encontrou Kelvin treinando no mesmo local. Rick se desculpou por aparecer. Kelvin resmungou que aquele deveria ser seu lugar escondido. Rick perguntou se treinar pesado logo antes de uma luta o esgotaria. Kelvin não esperou por uma resposta, ele avançou e disse que usaria Rick como parceiro de treino porque seu estômago não estava bem ultimamente. Eles trocaram golpes. Kelvin ficou surpreso com a velocidade de Rick. Rick ficou surpreso. Kelvin evitou um golpe. Rick havia atingido outros com ele antes no torneio e adivinhou que talvez Kelvin estivesse resfriado. Então Kelvin falou, ele cresceu nos bairros pobres. Lutar era a única coisa que ele fazia bem. Eventualmente ele não podia ser vencido e ficou entediado. Ele se mudou para Heratopia. Venceu seu primeiro Rei dos Punhos em 6 anos, ficou entediado novamente, então venceu 2 seguidos. Seu treinador ficou emocionado, o que deu a Kelvin um pouquinho de alegria. Mas as multidões diminuíram. Um dia, alguém sugeriu ao seu treinador que Kelvin deveria perder de propósito às vezes para reacender o público. Kelvin escolheu o que era melhor para seu treinador. Numa final, ele aceitou um nocaute, ele poderia ter desviado, quebrado a sequência e sentido a multidão explodir. Desde então, ele interpretou o papel de dias bons, dias ruins para provocar reações, e venceu 3 seguidas de qualquer forma. É por isso que ele não quer que toda luta seja séria. Rick percebeu que a vida do cara mais forte não é simples. Ele disse a Kelvin que acreditava que daria certo, e que estaria esperando para encontrá-lo na final, então se apressou. No dia seguinte, Kelvin e Broston se encontraram novamente, desta vez com uma barreira protetora selando as arquibancadas. Kelvin sondou com rápidas sequências de golpes, caçando uma fraqueza, mas não conseguiu fazer um arranhão. Broston disse que Kelvin não havia mudado nada, ainda se contendo para entreter, e concluiu que Kelvin estava se limitando para a multidão. Kelvin admitiu, se ele fosse com tudo, os fãs veriam que ele estava fingindo por anos. Isso te enoja? Ele perguntou. Broston disse que ele coloca os fãs em primeiro lugar. Para ele, é isso que os profissionais fazem, e ele ajudaria Kelvin combinando o estilo que ele queria. Ele levantou 2 dedos e disse que lutaria dali, sem dar um passo. Kelvin mergulhou e foi recebido por contra-ataques sérios de 2 dedos. Broston o agarrou, o jogou e quase o esmagou com um soco trovão. Kelvin deslizou para fora bem a tempo. Kelvin percebeu que Brosnan pretendia espremê-lo até que ele usasse todo o seu poder. Ele desejava poder realmente dar tudo de si contra alguém. Então seu treinador gritou que ele estava sendo um idiota. O técnico disse que sabia exatamente o que Kelvin estava pensando, fingindo ser sério em vez de ser sério, e o lembrou do sonho: treinar o lutador mais forte de todos os tempos. Ele queria que Kelvin fosse essa pessoa. Os olhos de Kelvin brilharam. Posso me soltar? Ele perguntou. O treinador disse que o sonho dele e o desejo de Kelvin eram os mesmos. Kelvin tirou o casaco, disse que apostaria a vida nesta luta e sorriu como um maníaco. Broston decidiu que não precisava perseguir. Kelvin atacou rapidamente. Broston o pegou com uma mão e disse: Kelvin ainda estava usando a força certa para esta fase.
Kelvin continuou pressionando até encontrar um ângulo e lançar um chute brutal. Roston mal se moveu, agarrou a perna de Kelvin e o arremessou. Kelvin enrijeceu o corpo para evitar danos ao atingir a parede. A multidão percebeu que havia sido enganada todo esse tempo e se sentiu traída. Kelvin respirou fundo, sem volta, então usou magia de fogo nível 5 e arremessou uma bola de fogo. Broston arrancou uma laje do chão para proteger-se das chamas, saltou, envolveu Kelvin com raízes da terra, então elevou-se ao nível 8 de magia da terra para finalizar. Todos ofegaram quando ele invocou uma enorme massa de água chamada Lágrima de Anjo. Os olhos de Rick se arregalaram, Kelvin era muito mais forte do que ele esperava, e o assustador era que Brosnan não tinha intenção de recuar para protegê-lo. Kelvin observou enquanto Brosnan se libertava e rebatia seus feitiços mais fortes com um único soco antes que o atingissem. Brosnan disse que sentia a verdadeira vontade de Kelvin de lutar e que era hora de responder. Ele levantou um Quarterfinger, um sinal de batalha orc que significa sem esquivas, sem defesas, apenas uma ofensiva feroz e total. Rick conhecia o sinal e quase gritou. Quando Brosnan finalmente se moveu, Kelvin sentiu uma nova sensação, o medo. O golpe devastador atingiu em cheio. Kelvin percebeu que Brosnan era tão rápido que seu sentido de olfato treinado nem conseguia acompanhar. Ele tentou de tudo com força total, magia mista, mas Brosnan o encurralou, passo a passo, até Kelvin ficar sem magia. Então veio um soco que estraçalhou as costelas, enviando Kelvin pelos ares e o jogando no chão. Ele pensou em desistir para recuperar o fôlego, mas recusou-se a perder a chance de lutar contra alguém tão forte. Ele se arrastou para ficar de pé e disse que ainda tinha poder mesmo sem magia, então balançou e balançou, seus braços esgotados. Ele caiu de joelhos, atordoado por existirem pessoas tão fortes. A multidão de repente começou a gritar para ele continuar e não deixar Brown vencê-lo. Kelvin queimou de vergonha por tê-los enganado por tanto tempo. E ainda assim eles o aplaudiam quando ele estava realmente em perigo. Ele reuniu o que restava, empilhou cada técnica em um último golpe decisivo e o lançou contra Brosnan. Nada. Brosnan permaneceu ali, intocado. Kelvin soltou uma risada trêmula e disse que este era o momento mais engraçado de sua vida porque a realidade finalmente o atingira. Brosnan acenou com respeito, elogiou-o, então encerrou com um último golpe no rosto. Luta terminada. Brosnan avançou para a final. O treinador de Kelvin entendeu, ainda havia um longo caminho até o mais forte da história, o sonho. Kelvin jazia na lona, sorrindo, satisfeito porque aquela tinha sido a melhor luta que ele já tivera. Depois que Brosnan saiu da arena, Rick e Angelica o encontraram perto das portas e o parabenizaram por garantir sua vaga na final. Rick, por um segundo, pensou que o caminho fácil seria o próximo. Brosnan se aposenta, eles pegam a joia e voltam para casa. Em vez disso, Brosnan disse que mal podia esperar para enfrentar Rick na última partida. Aquela única frase atingiu Rick como um caminhão e quase o deixou com os nervos à flor da pele. No dia seguinte, Kelvin estava preso em uma cama de hospital, folheando papéis sobre a noite anterior. Artigo após artigo o criticava por enganar os fãs todos esses anos, pintando-o como o vilão. Seu treinador manteve a calma, disse que o tempo resolveria as coisas, então perguntou sobre aquele último soco, surpreso que Kelvin estivesse escondendo a forma como misturava magia com técnica. Kelvin agiu como se nem tivesse notado no calor da luta, então admitiu que se sentia culpado por mentir para todos, incluindo o treinador, e não se sentia digno daquela confiança. Daniel, Dan lhe disse, sabia que Kelvin estava tentando ser atencioso à sua própria maneira, e que da próxima vez ele só precisava ser mais forte e vencer como costumava fazer. Quando Kelvin perguntou por que o treinador sempre o apoiava, Daniel Dan se aproximou e disse, porque você é como um filho para mim. Brosnan apareceu para vê-lo, viu os hematomas e cortes e ofereceu-se para curá-lo com magia. Kelvin recusou, ele queria se lembrar de como era a dor real. Ele acrescentou que as coisas se desenrolaram exatamente como Rick disse, não havia necessidade de se preocupar no meio da luta. E agora ele estava animado para assistir a final deles. Enquanto isso, Rick se trancou em seu quarto e jurou que não sairia, convencido de que um passo para fora significava a morte. Angelica implorou para ele sair, não funcionou. Snape se aproximou e disse que viera para animá-lo, mas não esperava que ele estivesse tão mal. Ela explicou que Rick havia se desligado completamente. Snape tentou a lógica. Todos estão animados após a derrota de Kelvin. A final será enorme. Por favor, apareça. Rick disse, minha vida importa mais do que um troféu. Quando as palavras falharam, Snape mudou para aquele tom seco e cortante. Este torneio movimenta centenas de milhões em apostas todos os anos. Dezenas de milhares de fãs estão esperando pela última luta. Rick realmente ia jogar tudo isso fora para proteger sua preciosa e pequena vida? Então ele saiu, deixando a culpa falar por si. Depois que ele se foi, Angelica perguntou por que Rick temia morrer quando ele já havia morrido literalmente antes e voltado graças à sua habilidade. Rick disse que ainda o aterroriza, mesmo que a ressurreição seja possível e que morrer em treinamento não é nada como morrer em uma luta real. Ela finalmente desistiu, disse que o havia interpretado mal e saiu com raiva. Mizey encontrou Rick e lhe disse algo que ele deveria saber. No primeiro dia em que Rick entrou no castelo deles, Brosnan já tinha um plano feito para ele. Rick adivinhou que era apenas para construir aliados para derrubar o Sabra.
Mise balançou a cabeça. Havia outra razão para criar alguém que pudesse se opor a Broston. Orcs se conectam através da batalha. A força de Broston sempre foi ridícula, então ele nunca teve um verdadeiro igual. Esse tipo de solidão te consome. O sonho dele é um dia lutar contra alguém em pé de igualdade, e amanhã esse sonho poderia finalmente acontecer com Rick. Mizzet disse que Rick ainda poderia desistir se quisesse, mas para por favor se colocar no lugar de Brosnan antes de decidir. Rick sentou-se e pensou em 2 anos e meio atrás, no momento em que apertou a mão de Brosnan pela primeira vez. Brosnan o leu instantaneamente, sem experiência formal em combate, nível de magia basicamente no chão, sem dons naturais óbvios para a aventura. Rick se preparou para o usual, desista enquanto pode. Em vez disso, Brosnan disse que não significava desistir, significava que Rick precisava de centenas de vezes o treinamento que um lutador talentoso precisaria, e perguntou se ele estava pronto para sofrer por isso. No corredor, Angélica ainda o chamava de covarde patético e se perguntava se o treinamento de Brosnan era realmente tão aterrorizante ou se Rick estava sendo dramático. Mizut disse que era um inferno na Terra, e honestamente um milagre Rick ter mantido a sanidade. Angélica não conseguia acreditar que ele sobreviveu a 2 anos disso. Alaterá disse: a maioria das pessoas sem talento nem tentaria na idade dele, mas Rick tem um dom inato. A pegadinha é que ele só se ativa sob uma condição muito específica. Naquela noite, Rionette estava parada do lado de fora da porta de Rick. Ele perguntou se ela o achava patético. Ela disse que o amaria ainda mais se ele escolhesse lutar por Broston, apesar de estar com medo. No dia seguinte, a cidade explodiu com fogos de artifício e aplausos. Dia final, 113º torneio, todos esperavam pelos lutadores, e a pessoa mais nervosa de todo o lugar era Snape, aterrorizada que Rick desistisse. Nos bastidores, Rick tinha fogo nos olhos e disse a si mesmo que finalmente aplicaria tudo o que Brosnan lhe ensinara. Então, bem no túnel, suas pernas não se moviam. Rei se inclinou e sussurrou em seu ouvido. A coluna de Rick se endireitou e ele correu para o ringue. Enfrentando Brosnan, ele prometeu lutar com tudo o que tinha. Brosnan disse a ele para mostrar tudo o que havia aprendido nos últimos 2 anos. Assim que o gongo soou, Rick avançou rapidamente, rajadas de golpes, então um ataque tipo chicote. Brosnan sofreu um corte superficial, e ainda com uma mão. Rick notou outro punho começando a apertar e recuou, então saltou com um chute aéreo esmagador, deslizou pelo soco de retorno e acertou a técnica do chicote novamente, desta vez mais profundamente. Angélica não conseguia acreditar no súbito aumento de poder de Rick e em sua escolha de ir para o ataque primeiro. Quando ela perguntou a Rionette o que ela havia sussurrado, Rionette disse com a maior seriedade que disse a Rick para levá-la às fontes termais depois que ele ganhasse o título. Angélica ficou vermelha como um pimentão, imaginando-os sozinhos a noite toda, e forçou-se a focar no ringue. Brosnan parou de jogar na defesa. Ele chamou de desrespeitoso depender de se defender contra alguém que veio preparado. Ele lançou um soco que quase quebrou com o bloqueio de Rick. Rick mal conseguiu se esquivar. Rick se esforçou para encontrar um plano para se aproximar sem morrer, mas então uma barragem de socos veio. Ele se esquivou com velocidade, apenas para perceber que eram fintas. Brosnan havia atacado bem na frente dele. Chocante. Rick pegou o golpe de perto com magia de vento nível 1, lançada silenciosamente, sem cântico, e Brosnan assentiu, impressionado com o controle preciso de Rick. Rick tentou uma nova corrida em ângulo. Brosnan o bombardeou com pedras, sufocou a surpresa e contra-atacou limpo. Rick recuou, então avançou direto, apenas para saltar quando um soco carregado de vento veio. Ele usou o vento para saltar mais alto, construiu uma enorme esfera mágica e disparou uma bala de ar para baixo. Mas Brosnan permaneceu ali, intocado. Angélica sussurrou que a lógica não se aplicava mais. Eram 2 monstros de rank S trocando golpes. Rick pensou em tentar o mesmo golpe de mais perto. Brosnan falou primeiro, dizendo que Rick havia realmente crescido e que o plano de treinamento funcionou porque Rick tinha a espinha dorsal mental e emocional para suportá-lo. Rick sabia que Brosnan não bajulava as pessoas. Ele falava como um professor orgulhoso de um aluno. Lembrando-se de Mizzet, Rick perguntou por que Brosnan concordou em treiná-lo e qual era realmente o seu sonho. Brosnan percebeu que alguém havia falado demais, e Mizzet de repente achou o teto interessante. Brosnan disse que não era um sonho, mas mais como uma esperança que ele teria a sorte de ver. Então ele contou a verdade. 46 anos atrás, ele tinha 5 anos. Ele era um orc que não era como sua matilha, mente mais afiada, constituição diferente. Ele encontrou livros humanos e aprendeu sozinho letras e cultura, copiou hábitos humanos e escolheu o nome Broston. Sua espécie compartilha sentimentos através da luta, mas ele era tão forte que não conseguia sentir nada deles. Ele tentou construir casas e ensinar novas formas de falar. Eles o adoravam como um deus e mantinham distância. Ele acabou completamente sozinho. Um dia, ele voltou de uma viagem para encontrar toda a sua matilha exterminada. A pior parte, ao ver os corpos, ele não sentiu nada. Foi assim que a solidão se aprofundou. Uma noite, alguém o emboscou. O homem viu Roston segurando um livro e o cadáver do dragão alado que estava aterrorizando sua cidade.
O homem, Reinhard, ficou atordoado. Um orc podia falar. Os moradores da cidade haviam implorado para ele matar o dragão à vista. Ele se desculpou pelo ataque repentino e ficou curioso sobre Brosnan. Depois de ouvir sua história, Reinhard disse que a solidão era óbvia e que Brosnan queria um amigo que pudesse lutar com ele como um igual. Ele sugeriu que eles perseguissem um objetivo juntos, que nenhum dos dois havia alcançado. Ele disse que uma vez lutou com o herói Yamato e as pessoas o consideravam uma das 5 lendas de Yamato. Roston disse que isso era de um romance de 200 anos. Reinhard disse que ele o escreveu e que não era ficção. Ninguém acredita nele quando ele diz que viveu aquilo. Seu objetivo agora: derrotar o grande monstro Alzabeth e, ao longo do caminho, enfrentar oponentes tão fortes quanto, ou mais fortes que, ele mesmo. Brosnan concordou, esperando que o sonho atraísse outros como ele. Ele se tornou um aventureiro e reuniu as pessoas mais fortes que encontrou, formando o Punho de Oricalco. Cada membro trouxe um dom único, mas Brosnan ainda ansiava por combate corpo a corpo como sua própria espécie, e não podia pedir isso a seus amigos. Ele construiu um plano de treinamento que poderia tornar um humano tão forte quanto um orc, mas imaginou que ninguém na Terra conseguiria completá-lo. Então esperou até que Rionette entrasse no castelo deles com Rick. Brosnan pediu desculpas pela longa e inútil história e disse para esquecê-la. Rick lembrou-se de como Brosnan permaneceu com ele em cada sessão, dedicou todo o seu tempo para Rick ficar mais forte e se perguntou se Brosnan se sentia satisfeito. Talvez feitiços de longo alcance não fossem a resposta. Rick levantou um sinal orc, o sinal de sem esquivas, sem defesa, ataque total, para dizer que atacaria de frente e abandonaria todas as outras táticas. Ele olhou para Rionette e, em sua mente, pediu desculpas se morresse e estragasse o plano das fontes termais deles. Rosten ficou surpreso e grato, mas orgulhoso demais para agradecer. Ele levantou o mesmo sinal. O medo de Rick finalmente se quebrou. Este professor o ajudou a perseguir seu sonho, então fugir não era uma opção. Ele lhe devia uma luta de verdade. Mizet silenciosamente decidiu que o ringue precisava ser esvaziado. Com sua magia mais elevada, ele evacuou as arquibancadas, deixando apenas as pessoas bem ao seu lado. Quando Kelvin perguntou o que ele havia feito, Mizet disse que civis morreriam se a barreira se quebrasse. Exatamente então, a barreira se estilhaçou enquanto Rick e Brosnan se chocavam. Rick rachou o colar de Brosnan e deixou hematomas. Rick ficou de pé, os golpes de trovão de Brosnan arrancaram um pedaço de pesadelo e reuniu eventualmente plantaram Rick no chão com força suficiente para parar seu combo, especialmente depois de acertar um golpe monstruoso que arremessou Rick através da parede do ringue e para fora dos limites. Rick jazia ali, perguntando-se se era tudo o que ele tinha. Brosnan estava satisfeito? Ele poderia descansar? Então ele moveu um polegar e percebeu que ainda não havia terminado. Para Brosnan, até agora, aquilo tinha sido apenas uma briga de punhos. Ainda não era o suficiente. Ele abriu sua habilidade inata e foi com tudo. A força bruta de Rick disparou tão forte que chocou até mesmo Brosnan. A equipe havia mantido o verdadeiro poder de Rick escondido dele. Com a ajuda dos outros, Rick havia descoberto sua condição para o despertar. Você tem que estar disposto a ir além dos seus limites para enfrentar alguém mais forte que você. Agora, ele podia controlar isso. Rick atacou de volta e golpeou sem parar. Brosnan percebeu que estava tão obcecado em encontrar um igual que havia perdido a emoção maior, lutar contra alguém mais forte. Ele também entendeu que o esquadrão havia empurrado Rick para este nível por ele. Eles trocaram golpes até que ambos estivessem exaustos. Então, no mesmo instante, eles desferiram um último golpe, tão enorme que as ondas de choque subiram ao céu onde todos podiam vê-lo. A arena ficou em silêncio. Ambos os homens haviam atingido seu limite. Rick viu Brosnan ainda de pé, então o gigante caiu. Brosnan disse que haviam chegado ali porque Rick escolheu segui-lo em seu sonho, admitiu a derrota e desmaiou ao lado dele. 3 dias depois, Rick acordou. Todos estavam lá, e um cinturão de campeonato repousava ao lado de sua cama. Ele perguntou por que estava ali. Brosnan disse que Rick venceu a guerra, mesmo que ele tivesse caído primeiro, e que Rick merecia mais. Rick o agradeceu, dizendo que não sentia que poderia realmente vencer Brosnan. Brosnan disse a ele que ele havia se tornado forte, agradeceu a todos por dedicarem seu tempo para perseguir seu sonho, tirou a joia dourada do cinturão e colocou uma falsa em seu lugar. Rick sentiu que estavam mais perto do sabre. Quando ele perguntou a idade real de Reinhard, Brosnan disse: ninguém sabia. A longevidade de Reinhard vinha de sua habilidade inata, pelo menos de acordo com ele. Naquela noite, os olhos de Kelvin se arregalaram quando Snape devolveu o cinturão e disse que Rick e Braustin, ambos, recusaram ser nomeados campeões, e até cancelaram seus registros de lutadores. Isso significava que Kelvin permanecia o único rei dos punhos oficial. Kelvin ficou com raiva. Ele não queria um título só porque o comitê não sairia sem um vencedor, e recusou o cinturão. Na manhã seguinte, Brosnan se despediu de Gold e Milichey antes de partir com a equipe. Desejando que Reinhard pudesse tê-lo visto chegar tão perto do sonho, Angélica disse que estava voltando para casa. Alizarete pediu para ela vir brincar às vezes. O queixo de Rick caiu quando ele ouviu que Angélica havia pedido a Roston para treiná-la. Ele correu e perguntou se ela tinha um desejo de morte. Ela disse que sua decisão estava tomada. Ela queria alcançar o nível dele e um dia superá-lo. Ele respeitou, apertou a mão dela e esperou que se encontrassem novamente em breve para uma luta justa. Ao se virar para ir, Rhianette casualmente perguntou sobre aquela viagem às fontes termais. Rick corou, imaginou cada detalhe, então voltou à realidade e disse que não. Ele e Broston terminaram em um empate.